Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do CI Podcast. Hoje, eu, junto com Kaique Marcelino, Salve. temos a honra de receber aqui na nossa bancada o Neves Romu, que faz parte da Guarda Municipal de Itapecerica da Serra. É professor também, né? Instrutor de... Táticas operacionais. Táticas operacionais. 2 rodas, 4 rodas. Aí, ó. Você é o bichão mesmo, hein? Então nós temos a honra aqui, Estamos buscando, né? Estamos aprendendo todo dia. É isso aí. Vamos falar aí um pouco sobre o papel da Guarda Municipal, um pouco de segurança pública e abordar aí vários assuntos inerentes aí a essa pauta que é muito importante para o nosso município e que também eu acho que vocês que nos assistem, né, nunca viu um bate-papo também focado nessa linha de segurança pública, né, Kaique? A única coisa que pode acontecer aqui, se ele não gostar, é dar um teco em mim aqui, né? Não, pô, o cara Mas é tá preparado. tranquilo. Tá preparado. Não vai gastar, preparado. não vai gastar Ele bala, vai né? te mobilizar e te prender, cara. Passou no psicológico, não tem necessidade, Não tem né? necessidade. Pavio curto não entra, né? Ah, Neves, desde já, cara, obrigado pela sua presença aí. Espero que você curta o bate-papo aí com a gente aí. E olhando ali para aquela câmera ali, fala um pouquinho de você, da sua Não, história. antes, tem o Jabá, pô. Ah, é? É Nós que- temos Espetinhos do Kleber. Então, assim, Espetinhos do Kleber, ali na Bias da Silva, ó, em frente ao terminal do Jardim Jacira. Olha, Vai sujar a lente do Neves ali, velho. espetinho sensacional. tô comendo até pouco pra não sujar. É mesmo? Parece que Boa. colocou agora, hein? Opa! E olha que já tem 7 meses, hein? É isso aí, pessoal. Espetinhos do Kleber. Aqui no Instagram, aqui embaixo vai aparecer @Espetinhos do Kleber. Eles têm delivery, eles atendem almoço, jantar. Não percam. Neves, então, voltando aí pra gravação aí, cara, fala um pouquinho da sua história aí, de quando... Quem é o Quem é o Neves Romu? Neves Romu, mas por incrível que pareça, eu conheci o Neves há muito tempo atrás, quando eu era lá voluntário lá no Pronto Socorro, você lembra? Lembro. Então o Neves já chegava lá com aquela trancona assim, lá, mas fala um pouquinho da sua história aí, velho, como é que você chegou aqui em Itapecerica, como é que você chegou na guarda, você falou que era enfermeiro também, né? Na verdade, é formação. Mas antes de eu falar um pouco de mim, eu vou falar pro Kaique, né? Ele falou, Anderson, que ia dar um tiro nele, né? Mas a legislação permite o uso progressivo da força, então nesses casos a gente não dá teco, a gente dá usa teco. o uso progressivo da força, né? Exato. A gente já vai falando um pouco de legalidade. Tá certo. Imobiliza. Mobiliza, torção, Torção. algemamento e condução. É uma das áreas que eu atuo, que eu dou treinamento, eu amo essa parte aí. Se eu fosse, eu ia incluir cascudo também. Ó, gente, isso aqui foi combinado, viu? Combinado? Já que você falou nessa área, falando um pouquinho de mim, não treino muito, treino só um pouquinho. Jiu-jitsu, boxe chinês e MMA. Ah, só isso? Pô, De tranquilo. vez em quando eu faço um pedal, né, e uma corridinha. Nossa, Mas você preocupado em eu dar um tec, eu acredito que na torção e no uso da força, acho que vai ser legal, né, Anderson? Pô, vai ser, cara. O Anderson já olhou aqui e falou, eu nem vou brincar Ah, mais, nem vou brincar, já fico quieto, né? Falo assim, pô, vamos vamos embora. embora. Mas brincadeiras à parte com o Kaique, primeiro de tudo aí, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no podcast. Agradecer o Kleber aí que está nos patrocinando, todos que estão junto aqui com a gente, né? Diego Lima, que me convidou, participou, tá junto aqui com a gente. O Rubens, que tá aqui nas câmeras. O Kaique tá junto com a gente. O Anderson e o Roberto. Todos eles aí estão aqui junto. Bom, o pessoal me chama Neves Romu já aqui em Itapecerica da Serra há 22 anos. Legal. Né? Atualmente, hoje, estou com 45 anos. Tenho mais 7 anos e meio fora na área civil. Trabalhei em várias áreas, né? Já fui office boy, motoboy. Eu também já fui office garçom, boy. Já fui né? também. Então, às vezes as pessoas veem a gente aqui hoje, mas não sabe Não sabe a o caminho, história, né? E a gente passa aí um percalço, né? Eu sempre digo que tudo isso vem graças a 2 pessoas maravilhosas que infelizmente não estão mais aqui. Meu pai e minha mãe, em memória a eles, eu digo, né? Severino e Inês. Meu pai era marceneiro, Sim. minha mãe, ela era merendeira. Eu nasci na periferia, sou nascido em Embu das Artes e aos 22 anos eu prestei concurso. E como eu falava pro Kaique, né? O meu sonho começou... Talvez você tem quantos anos, Kaique? 18. Mas é mentiroso, viu? Fica nem vermelho, né? Eu 28, Em 28. cada perna, né? Cada velho? perna, né? Não, mas 28. eu vou falar, talvez o Anderson vai lembrar. Eu 28. O que me motivou a entrar nessa profissão foi o Chips.
Eu assistia... Chips, anos 80, porra. Isso, assistia Chips todo domingo, 1 hora da tarde, sentava na frente da televisão ali. Essa é da época do MacGyver, Chips, Nossa, Armação Ilimitada, Armação Ilimitada. Jubilula. Isso, então... Nossa, encontro de amigos aqui. O Kaique tá quase... Eu posso ir embora? Você tem 18 anos, né, cara? Você não vai saber, Não né? vai lembrar, né? Armação Ilimitada, o cara não vai lembrar, né? Não, Missão aqui- Impossível. Aqui nós somos da época que o Mertiolate ardia, bicho. Ah, Raiz, é Raiz? Aí, isso. Ah, o cara tem 18 é Nutella, então. Na telinha, na telinha. Mas, falando um pouco dessa época, então, na época onde eu assistia a esse seriado, era apaixonado pelo seriado e assistia a Eric Estrada e o Poncherello, e me imaginava nesse cenário de segurança pública, mas não imaginava que ia ter um amor tão grande por isso que eu faço. Eu costumo até nas minhas redes sociais, que eu faço vídeos motivacionais e posto algumas coisas, eu sempre coloco que eu não trabalho um dia da minha vida, porque todo dia eu faço com amor. E o que eu faço, Bacana. eu faço com tanto amor porque, como eu falei para vocês, nós vamos conversar bastante hoje, a maior prioridade para minha vida. Não importa de quem. Não tem preconceito. Sim. Se é negro, se é branco, se é alto, se é baixo, se é trans, se é bi, entendeu? Se é um animal. Tem pessoas que têm aí o questionamento de quem é quem. Sim. E o que me atraiu mais para essa profissão foi esse amor por proteger a vida das pessoas. Muitas vezes, de forma geral, né, Kaique, que a gente fala... E doando a sua, né? Porque você corre esse risco também, né, cara? De você vai proteger a vida de alguém, mas no exercício da sua função aí, você corre o risco também de perder a sua, né? Isso, essa fala sua vem de encontro esses dias numa reunião do Consegue, e aí eu compartilhei com o pessoal lá em Valo Velho, na igreja do Padre Jean, e eu falei pro pessoal lá, eu falei assim, olha, alguns pensam que a gente tá aqui com a armadura e que a gente não morre e que a gente põe a cueca por cima da calça, vira super-homem e resolve. Nós só fomos doutrinados diferente de alguns pessoas civis. Hoje nós temos Sim. muitos CACs, né? Que eles estão armados e estão para defender a sociedade, assim como nós, como os vigilantes privados, que eu tenho um grande respeito, os nossos colegas aí da Guarda Municipal do Brasil inteiro, Bacana. policiais militares, policiais civis, policiais rodoviários federais. Tenho muitos amigos aqui no trecho, quero sempre mandar um abraço para meus amigos aí que estão sempre junto com a gente não é capaz de fazer nada sozinho. É verdade. Né? Que nem o Kaique falou, se conhecemos lá no pronto-socorro. E quando eu trabalhei aqui, quando o antigo PS Jacira, Sim. né? E, antes do PS novo, e aí quando o pessoal fala, nossa, o Jacira isso, o Jacira aquilo, eu falo, só quem da antiga que sabe o que era o Jacira. Que tinha aquela base na entrada do PS, né? Isso. O negócio era E tenso. ali foi da onde surgiu a minha primeira vontade na Eu tô área... achando que vocês dois vão sair daqui abraçados hoje, hein? Eu tô achando que surgiu um ciúme. Surgiu um ciúme. É que nós estamos falando de história, né, velho? História, pô. E aí, quem conviveu sabe. Quem manda você ter só 18? 18. E quem conviveu sabe, aqui no Jacira, nós trabalhando aqui, conhecemos muitas pessoas, as dificuldades, tudo. E como eu falei, a prioridade era a vida, e aí criou uma grande paixão. E a minha primeira formação acadêmica, eu me formei enfermeiro. Ah, bacana. E eu me formei na Uniítalo, ali em Santa Amaro, Sim. 2009, 2012. Ali foi uma transformação na minha vida, porque até então eu tinha aquela visão que a sociedade tem de segurança pública. Tá. Segurança pública, assim, eu tô fardado, eu tenho a arma, cala a boca, quem manda sou eu e acabou. De opressão, né? De opressão. Vítima da sociedade, de que Não, pelo contrário, eu não tinha pena nem piedade de ninguém. Por Sim. quê? Porque o que me ensinaram é que como eu tava fardado, tava armado, a autoridade era eu. Sim. Então, eu não entendia, principalmente na área da psicologia, por exemplo, alguém que é dependente químico. Sim. Então, tem uma alteração gigantesca no sistema nervoso. Então, são algumas matérias que hoje, por isso eu me tornei docente, e eu sou pós-graduado na área de pedagogia empresarial. Legal. E foi onde eu fui buscar conhecimento para poder levar isso para a área de segurança pública. Que, por exemplo, o cara que ele tem... ele é dependente etílico, você chega e fala, é um bêbado, é um largado. Será que ele é um bêbado largado? Você conhece a história dele? Tem uma história por trás, né? Por trás. E tem também a questão social, acho que são vários fatores, né? Eu sempre penso assim, porque assim, na saúde nós lidamos muito com isso, né, cara? De você atender, né, principalmente quem trabalha na rua, você acaba atendendo um número muito grande de pessoas nessas condições. E aí eu fico imaginando, falo, pô, mas por
que será que levou esse cara a ficar desse jeito, cara? Porque não é só você chegar lá e, pega ele aí, vamos levar, porque ele é um bêbado, ele é isso, é aquilo. Tem uma história, né, velho, por trás de tudo, assim. Eu acho que é interessante as pessoas procurarem ter essa sensibilidade que você tem, de se pôr ter a empatia de se colocar no lugar do outro e entender o porquê que ela chegou naquele estado ali, né? Isso, então. Então, antigamente, eu tinha uma visão de que, assim, se ele bebe é problema dele, se ele usa droga é problema dele, se ele bate na mulher é problema dele, é problema dela. Então, hoje, qualquer cenário de ocorrência, qualquer treinamento que eu vou dar, eu consigo analisar a personalidade individual de cada um, até porque eu sou da linha do coach, do PNL Sim. e da inteligência emocional. Então eu fui buscar conhecimento para poder entender esse cenário, não só de fragilidade, mas também muitas vezes de problema psicológico, questão social, relacionamento interpessoal, que é fundamental na linha que você está falando. Não só entender, né, pra você explicar isso pra alguém, mas pra você entender como pessoa também, né? Porque você utiliza isso como, né? Tá, tudo bem, eu vou me aprimorar aqui pra lidar com essa situação, mas o que eu vou tirar de proveito dessa... O que você tirou de proveito, cara? Assim, hoje você falou assim que há um tempo atrás você pensava de uma maneira. Hoje você é totalmente... Você vê que isso, vamos dizer assim... Foi muito benefício pra você, assim? Te mudou, assim, transformou sua vida e você entendeu que não, agora eu tenho que... Tô no caminho certo? Isso. Primeiro porque, antigamente, eu sempre falo até, no caso, a minha esposa, ela teve que ter muita paciência. Eu era aqueles policiais que eu andava armado 24 horas. Até no banheiro eu ia armado. Ô, louco. Se chegasse uma correspondência, eu descia armado. Se eu ia pro banho, eu ia armado. Se desse um espirro do seu lado, então... Ah, o cara ia... Mano no céu. Monocoldre, direto. O cara no céu. igual aquelas pegadinhas. Isso eu não tô querendo dizer que os policiais não devam estar atentos. Sim, sim. É igual, eu sempre falo, às vezes quando soltam alguma coisa, fala assim, ó, fica atento. Nós que somos da segurança pública tem que estar atento o tempo inteiro. Porém, eu comecei a entender que todos nós que estamos aqui, você, Kaique, você, Anderson, o Rubens, o próprio Diego, o Roberto, ele tem aqui agora, neste momento, nós somos do podcast. Mas você não pode ser o cara do podcast como marido. Você não pode ser o cara do podcast como filho. Você aprendeu a separar as coisas. A separar. Separar é assim, ser um profissional com maior sensibilidade. Por quê? Alguns colegas até falam assim, o Neves puxou o freio de mão, o Neves mudou. Antigamente eu tinha aquela visão truculenta. Certo. Por isso que hoje, quando eu falei com você no início, eu falei do uso progressivo da força. A gente precisa entender o cenário que a gente está e precisa entender a pessoa. Aí é o que você falou. Quanto isso mudou na sua vida? Muito. Começa em todas as questões, tanto como pessoa e tanto quanto profissional. Primeiro que eu entendo que a humildade é a base de tudo. Qualquer lugar que você vai, a humildade é a base de tudo. Ontem eu estava conversando com um rapaz e ele falou, nossa, pelo que eu tô vendo, você faz parte do alto clero. Aí eu falei pra ele... E o que seria o alto clero? A elite, né? Não, mas, né? É porque nós estávamos conversando na linha da segurança pública e aí eu comecei a falar pra ele. Falei assim, olha, a parte da filosofia, da deontologia, da história, ela é muito clara. E aí eu comecei a explicar pra ele. Ele pegou e olhou e falou assim, você faz parte do alto clero, não dá pra conversar. Eu falei pra ele, não, eu não sei nada. Ele falou, como você não sabe nada? Eu falei assim, porque a maior frase que eu aprendi na vida, fora de Jesus, que nos ensinou muita coisa, foi a de Sócrates. Quando Sócrates fala assim, a única coisa que eu sei é que nada sei. Mas ele não estava querendo dizer que ele não sabia nada. Ele estava querendo dizer que tudo que ele sabia era muito bom. Mas ele todo dia está aprendendo. Tava buscando, né? E eu aprendi com uma amiga chamada Tatiana Lopes. Ela foi secretária social. E um dia eu vi ela falando a seguinte frase. Eu sou super competitiva. Aí eu falei, ferrou, né? Super competitiva. Ela falou, comigo mesmo. O tempo inteiro eu tô competindo comigo. E eu, Kaique, sou melhor. Muito melhor. Não que você, não que o Anderson, não que o Rubens. Sou melhor do que eu. Melhor do que ontem. E serei melhor amanhã. Então eu tô o tempo inteiro buscando o melhor. Não para concorrer com ninguém. Para concorrer comigo mesmo. Você mesmo. Você é a sua própria motivação, né? Isso. Que nem fala, né? Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós né? mesmos, por uma evolução. Aí entra nessa linha que o Kaique falou. Qual que é o grande problema que eu tinha? Por exemplo,
Eu não sou muito ligado nesse negócio de signo, mas o pessoal fala, né? Eu sou de março, eu sou de peixes. Então o pessoal fala, o pessoal de peixes é muito romântico, muito sensível. E eu sou romântico, sou sensível, sou carinhoso, sou um cara que me apego fácil à amizade. Quem aqui ainda já tomou uma pedalada da amizade? Pô, quem né? nunca, né? Quem nunca tomou uma facada nas costas? Só que antigamente eu pensava assim, cara, por que eu fui ruim e o Kaique fez isso comigo? Hoje eu penso diferente. Eu penso assim, a maldade está nele. Eu vou fazer tudo pra estar junto, vou apoiar, vou colaborar, mas se o Kaique fizer alguma coisa, é por conta dele. Consciência dele, né? Ah, e você não vai ficar chateado? Não, porque quem quis sair da minha vida foi o Kaique, não fui eu. E vice-versa. Então assim, e quando alguém chega e fala alguma coisa de alguém pra mim, eu falo assim, ó, eu falo de atitudes, eu não falo de pessoas. É isso aí. Então o pessoal fica tudo louco. Às vezes vem conversar comigo e fala que eu sou meio louco, porque depois que eu conheci na área do coach... Coach reverso. Tem uma página que é muito boa, Coach Reverso. Coach reverso. O meu coach é o Rodrigo Guimarães, mandar um grande abraço a ele, e o meu mentor, o professor João Alexandre, que é da área de segurança pública. E depois que eu conheci o Rodrigo, eu comecei a ter esses starts. Ele tem um treinamento que foi, eu fiz parte do treinamento e fiz o coach, chama Transformação Poderosa. Ali você começa a ver. Só que todo mundo fala assim, mas transformação poderosa vai transformar o quê? Você vai transformar. Até ontem você não sabia. A partir de hoje você sabe, você tem que mudar. Sim. E isso foi muito positivo, igual você falou. Na minha vida pessoal, profissional, como pai. Poxa, eu achava que só dar as coisas boas pro meu filho eu tava sendo puta de um pai. E eu comecei a perceber que nem eu jogo xadrez com meu filho. É um momento que a gente interage ali demais. Então, às vezes, eu pego ele, abraço ele, falo que eu amo ele, tenho uma filha, tenho um outro filho. Falo pra eles, mas você tem que interagir. E isso daí foi evolução, que é o que você falou. O que faz? Mas eu queria te fazer uma pergunta, Neves. Você falou da sua trajetória, que você atuou como profissional da área da saúde, né, como enfermeiro. E o que te motivou a seguir uma carreira na área de segurança pública? Na verdade, foi o contrário. Eu entrei em 2000 na guarda aqui de Itapecerica da Serra. Ah, tá, foi o contrário. Desculpa, eu tinha entendido que tinha sido antes. Eu entrei em 2000, acabei na área de segurança, conhecendo aqui, igual eu te falei, no PS, todas as dificuldades. E aí eu tinha duas escolhas. Isso daí é legal, que vai uma dica pra galera, né? É. Eu falei, ou eu faço enfermagem, ou eu faço direito. Enfermagem tá dentro da minha área, mas direito tá mais. Mas nunca gostei de estudar, não é novidade pra ninguém, e alguns também não gostam, né? Igual eu vi um cara aqui no bastidor falou que o pessoal fez a 5ª série, né? Aí eu falei, pô, pra fazer enfermagem, pra fazer direito, mano, direito estuda pra caramba, lê demais. Você tem que ler muito. Interpretar, né? E assim, eu falo que direito exige várias competências, cara, porque a interpretação, comunicação pessoal, porque assim, não adianta nada você ter um puta conhecimento teórico e chegar lá na frente do juiz, você não tem Gagueja. oratória. Né? Porque você tem que Isso. defender aquela tese, aquela Mas- ideia, e não é só você ir lá com o juridiquês, você tem que ter persuasão, você tem que ter... Isso. Mas você tem uma boa oratória. O direito, então, o direito manda bem, mas aí é onde que tá o X da questão. Aí eu falei, o quê? Vou fazer enfermagem. Enfermagem eu não preciso estudar Ah, tanto. malandrinho. Vou fazer enfermagem. Ah, mas tem pior, Aí- tem educação Ah, física. malandrinho. Aí detalhe... Educação física, o pessoal fala, puta, não eu precisa vou estudar. falar, pode fazer gesto, fazer Pode. fazer gesto. A minha professora falou assim, ó, quando é homem a gente faz assim, né? Sim. Quando é mulher ela faz assim, ó. Falou, ó, professora, eu lembro dela, ela falou assim, ó, quem veio fazer enfermagem não queria ler muito. Falou, então você, ó. Porque a evolução, você trabalhou no PS, você sabe. Cálculo de medicação, a evolução da doença, que nem agora nós estamos aí com o Covid, com a série de coisas. Então você tem que estar estudando sempre. Não é só o direito. Aí você fala, pô, então peraí, o que eu vou fazer? Tudo que você for fazer, você vai ter que estudar muito. Você vai fazer TI? Qualquer coisa, né? Você vai fazer TI? Você vai ter que estudar. Você vai fazer comunicação, rádio e TV? Até ontem era uma tecnologia, hoje já mudou. Tá muito dinâmico. Então, qualquer área o cara vai ter que estudar. As enfermeiras vão te cobrar quando você for no pronto-socorro, hein? Ah, Você escolheu enfermagem porque não estuda muito, né, malandrinho? mas isso é algo que você pode ver. Normalmente, quando você chega no colegial, as pessoas perguntam, você já... é normal do adolescente. O que eu vou estudar? Vou estudar o que dá menos trabalho, o que é mais fácil. Quando a gente é novo, a gente procura o que é mais fácil. Moral da história, era um cara que eu não gostava de ler, não gostava de estudar, fiz enfermagem por isso.
Aí depois da enfermagem eu fiz uma pós-graduação em Ciências Policiais e Ordem Pública, uma MBA em Gestão Pública, tudo pensando na área que eu tô, a pós-graduação em Pedagogia Empresarial e estou cursando uma pós-graduação na área de Direitos Humanos. Tudo pensando na área que eu tô para entrar nessa linha que você falou. E hoje, atualmente, eu sou diretor de formação e ensino da Universidade Unicesd, Universidade Corporativa Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos, onde nós temos em torno de 27 pós-graduação direcionado para os agentes da área de segurança. Aí no final, aí você fala, você fez enfermagem para não estudar. Já escrevi 2 livros, já estou em outra pós-graduação. Esse ano estou pensando em iniciar um mestrado, estou só esperando abrir o mestrado. Legal. Ô, Neves, Agora- tá. não, vai lá. Não, agora uma outra pergunta. Que era sobre essa questão da faculdade dele, explicar como é que é. pra quem Mas tem eu ainda acesso mas eu vou voltar um pouco na carreira na carreira da do Guarda Neves. Municipal. Né? Como que funciona, né? É uma curiosidade pessoal, eu acredito que tem várias pessoas também que tenham essa mesma pergunta. Como que é a divisão? Porque quando nós pegamos, por exemplo, a referência maior Do assim, Estado? do Estado, né? Quando fala de segurança pública, a Polícia Militar, aí tem as patentes, né? O Isso. Exército, né? Você tem lá as Forças Armadas, que aí você tem lá cabo, soldado, aí vira capitão, E vai subindo. e vai subindo, né? Essa hierarquia, né? E vai fazendo essa progressão de carreira. Na GCM, como que funciona? É dessa forma? Como que é? Então, primeiro a gente tem uma questão, eu vou falar para vocês aqui e para os nossos telespectadores, a questão que ela é muito regionalizada. Algumas, a grande maioria, não tem plano de carreira. Aqui em Itapecerica tem? Aqui em Itapecerica tem. Legal. Em 2014, a Lei 13022 é o marco regulatório das guardas municipais. De 8 de agosto de 2014, essa lei vem regulamentar as guardas. Porém, nem todos os prefeitos estão seguindo. Só uma dúvida. Essa lei de 2014 é aquela que tirou... Porque no passado as guardas municipais elas ficavam mais fazendo preservação de aparelhos públicos, próprio público. de prédio público. Foi essa mesma legislação que deu esse poder de polícia, que mudou aí um pouco o escopo de atuação da GCM? Vamos falar um pouco da história, aí Tá, a gente chega nessa bom. questão Aí da eu lei. me antecipei. A própria história da guarda, ela vem o seguinte, desde a criação, da chegada da família portuguesa, nós tínhamos a guarda real. Tá. Aí a história ela vem seguindo, nós tínhamos a guarda municipal em São Paulo, e aí ela se juntou com a força pública, virou polícia militar, Tá. e aí deixou a guarda municipal de lado. A Constituição de 1998, ela vem e insere as guardas municipais no 144, no inciso 8º, e diz que os prefeitos poderão criar as suas guardas municipais. Quando ele dá essa condição de poderão, é facultativo. Sim. Tanto que hoje no país nós temos 5.572 municípios e nós só temos em torno de 1.300 guardas municipais no Brasil. Uau. Então, de 5.572 municípios, são 27 estados e nós temos 1.300 guardas municipais. Mas dá 25%, 23%. Porém, a gente tem assim, uma parte no Nordeste, uma parte no Norte, a parte aqui no Sudeste Espalhada, né? espalhada. Aqui no Sudeste ela é mais predominante. Aí depois a gente tem no Sul. No Rio de Janeiro você tem a maior guarda, seria do Rio de Janeiro, mas ela é desarmada. No Rio de Janeiro eles não são armados. Trabalha o quê? Nossa, Só mas com como é que os cacetete? Trabalha o quê? Com Taser? Cacetete e taser. Ô, Neves, mas me parece uma idiotice colocar os caras lá com a fardinha da guarda lá, com a fardinha não, desculpa. Com a farda da guarda lá, desarmada, né? No velho? Rio de Ainda mais no Janeiro. Rio de Janeiro, velho. Então, aí existe uma grande questão política. Imagino. E assim, tem o interesse de muitos guardas de estarem armados, até porque a legislação hoje ela já permite, mas precisa da vontade política. Por isso que muitas vezes, igual eu falava, existe um questionamento muito grande. A guarda, ela está em atividade trabalhando o tempo inteiro. Porém, depende muito do gestor público. Se o gestor quiser, ele compra a melhor viatura, melhor arma e dá toda a estrutura para a guarda dele. Né? Agora, se o gestor cruzar o braço, ele não vai fazer. Por exemplo, no Rio de Janeiro depende de vontade política. Que nem você falou. Lá, eu tenho amigos lá, os caras são tudo ex-militar. Ou os caras são da
parte naval da Marinha ou são do Exército ou da Aeronáutica. Se você vê o tamanho dos caras, é maior que essa porta. E se você vê o treinamento dos caras, pesado. A guarda é muito bem organizada. São bem treinados. Mas, principalmente na parte de não letais. Tem um amigo meu lá, inspetor Sacramento, o cara manja muito. Tem um outro que ele também é enfermeiro da parte de atendimento lá. Então, são excelentes profissionais, mas depende da vontade política, não é do guarda, né? Aí a gente, chegando para São Paulo, você tem hoje em São Paulo o maior número de guardas armados. Como assim, Neves? Ainda existe guarda desarmada em São Paulo. Volto a dizer, o problema é de vontade política. Entendi. Aí vai do executivo municipal ter Isso. um projeto voltado para a segurança pública. Isso. Até porque, para você armar, é muito claro que não é da noite pro dia. Não é só da arma, né? Isso, porque aí pra gente chegar naquela questão que você falou, lá atrás, as pessoas até questionavam, falavam assim, mas vai dar a arma pro guarda? Só que as pessoas não sabem a burocracia que é pra gente poder pegar a arma. São 8 certidões, nós precisamos passar por teste psicológico, teste médico, teste de tiro, e aí depois ser encaminhado para a Polícia Federal, o comandante tem que atestar tudo isso para poder você ter o seu porte. Então, não é chegar e dar uma arma pro guarda. Fora o treinamento, Isso que eu ia falar, o treinamento, a capacitação, né? Você lida com capacitação, você sabe muito bem como é que é, né? Sim, e hoje a Guarda Municipal, não desmerecendo as outras forças de segurança, ela é a única instituição no Brasil que ela é obrigatória a fazer o que a gente chama de EQP, Especialização de Qualificação Policial Anual. Todo ano tem que ser feito. Então, é como se fosse uma reciclagem? Isso, E se não passar? Então, é porque, na verdade, a questão não é de passar. Essa questão é de especializar. Ah, entendi. Então, eu vou pegar, por exemplo, você é radialista, você vai passar por um curso para melhorar, tirar suas dúvidas, ou chegou uma técnica nova, chegou um equipamento novo, um armamento novo. É como se fosse um upgrade, de carreira, né? De carreira. Você se atualizar e rever conceitos antigos com técnicas novas, é algo mais ou menos nesse sentido. Isso, né? Porque antigamente, como o Kaique falou, o pessoal falava reciclagem, né? Sim. Aí hoje o pessoal fala que reciclagem é só lixo, que você recicla o lixo. As pessoas você qualifica. Então aí a gente chama EQP, Especialização de Qualificação Policial. E a partir daí a gente começou a ter essa ação. Essa visão que você falou da lei de 2014, não é que a guarda não fazia o trabalho de polícia, ela sempre fez. O único problema que a gente tinha é que ficava aquela questão, a guarda é polícia, a guarda não é polícia, a guarda é polícia. Ficava essa discussão, né? Eu tinha essa visão, porque eu falava, poxa, a guarda, isso São Paulo, né? Eu lembro que eu trabalhava de office boy, então eu via lá, a guarda GCM em frente de escola municipal. Isso. Né? Você vê que os caras meio que faziam check-in fazia as rondas nos as próprios. Rondas, exatamente. Isso. Mas você não via, por exemplo, hoje você vê a guarda municipal abordando carro, pessoas na rua, e no passado não via. E aí eu acho que criou essa... Eu mesmo tinha essa referência. Eu falava assim, poxa, a guarda municipal... Acho que até desmerece, né, assim, a profissão, né? Sim. Porque, não vou dar atenção não, porque não é polícia, né? Ou não no passado eu acho que tinha um pouco disso. Tinha um pouco disso, não tinha? Você chegou a lidar com isso, né? 2000, quando eu assumi... Eu acho que até mesmo de próprios policiais não reconhecerem... Existia muita briga porque a guarda lá atrás, ela começou a trabalhar dentro do seu artigo 78 do Código Tributário, onde ele tinha o poder de fiscalização. Então, a gente fazia uma coxa de retalho para dizer que o guarda podia. Que aí a gente chega em 2014. Entendi. Então você pegava, falava assim, não, mas se o guarda não pode, beleza, mas ele tá onde? Ele tá dentro do artigo 8º. O artigo 8º fala do quê? De segurança pública. Não, mas vocês não estão, eles costumam dizer, do rol taxativo. Aí, é uma comparação que a gente sempre faz. Se você está dentro da sua casa, você é dessa casa ou não? Se eu estou dentro da minha casa, eu sou dessa casa. Você faz parte, pô. Se você está no artigo 8º, você está dentro do artigo ou não? Aí os caras, não, mas você não está no taxativo. Porra, então, é visita então? Entendeu? É inquilino. É inquilino. Aí começavam essas brigas. Outra coisa, nós temos uma questão na lei que diz o quê? Qualquer um do povo pode, seus agentes da lei devem. Aí entrava uma briga que entrou nessa linha que você falou. Entendi. Qual que era a questão? Bom, se qualquer um do povo pode, eu como cidadão posso. Mas eu tô fardado. Se você tá fardado, você é o quê? Sou agente de segurança. Mas a gente começou a entrar numa questão muito legal quando o Kaique fala abordar, não abordar, fazer ou não fazer. Qual que era o problema?
a grande discussão. Sim. E aí tem uma questão que, quando eu falava, os caras ficavam bravos comigo. Tem hora... Eu não gosto de falar palavrão, mas tem hora que você Sim. vai meio no pejorativo. É que tem hora que não tem outro termo, né? Tem que ser um palavrão. E até porque, que nem eu O cara que aprendi com um cita amigo Sócrates vai falar palavrão. que nem tem um amigo meu. Tem hora que você fala um adjetivo quantitativo que, se ele não for equivalente ao Taxativo. palavrão, ele não valoriza. Sim. Mas aí ele veio falar pra mim, falou assim, não, mas eu entendo que vocês não são polícia. Eu falei, não, nós não somos polícia. Nós somos guardas municipais. Aí ele falou, então vocês não podem. Eu não pode o quê? Não, vocês não podem prender. Aí eu falei pra ele, não posso. Ele falou, não. Eu falei, beleza, você tá falando que eu não posso. Pergunto, se o cara roubar o teu carro agora, estiver descendo, e você me vê, eu, na minha viatura com o meu parceiro, você liga o 90 ou você pede pra mim? Não, vou pedir pra você, eu não posso. Eu não sou polícia. Toma, trouxa. Toma, Aí ele distraído. Aí ele, não, mas, peraí. Mas vocês é pra cuidar do próprio. Eu falei, tudo bem. Sem problema. Do próprio público, né? Isso. Não aí do particular. Não, aí eu dei um exemplo, por isso que eu falei pra vocês, no pejorativo, né? Sim. Aí eu falei, então tudo bem. Eu sou pra cuidar do próprio, Aí eu falei pra ele, digamos que o indivíduo tá abusando sexualmente da sua mãe no banco. O que eu falo pra ele? Ele falou, você não deixa ele abusar. Eu falei, não, eu vou falar, no banco não. Porque o banco é próprio. Você o banco pegou não... pesado nos argumentos, hein? É, mas tá certo. Meteu a mãe no meio, pô. Mas aí é assim, quem fala o que quer... Escuta o que não quer, é justo. E outra coisa, quando que o cara entende, Não, né? mas a mãe é foda, hein? Vai usar a mãe é foda, Não, né, pô? mas ó, quando que você entende? Quando dói. Quando né? é os seus, né? Quando é os seus, seus. né? Aí... Na verdade, a função, eu entendi o racional dele, a função ela é totalmente didática. É pra mostrar pra criatura assim, cara, para e olha a Não, coisa de uma forma Para com ampla. essa discussão besta, né? E outra questão, quando é pra mim, tudo bem. Quando não, não pode. Então assim, existia lá atrás essa discussão. Aí que nem você falou, mas aí depois das leis que vocês começaram, se eu falar pra você, você vai dar risada. Não, Pra mim nunca mudou. entendi. Tudo que eu venho fazendo de 2000 até hoje, sempre foi do mesmo jeito. Aí você fala assim, Neves, o que mudou com a Lei 13022 de 2014 pra você? Nada. Entendi. A lei... Só deu respaldo, vamos dizer assim? Isso. Respaldo legal. Ela veio num respaldo legal. E mesmo assim a gente ainda teve ali um confronto. Então você estava atuando na informalidade? Aí, então, Não, é que eles não tinham respaldo, corria o risco de... Não, eu sei. Isso. E aí, em 2018, Só pra descontrair, nós pô. tivemos a lei 13675, que é o SUSP, Sistema Único de Segurança Público, onde ele coloca todo mundo dentro da mesma seara. Ah, mas bem que você falou SUS, porque você falar de SUS pra esse cara aqui, ele SUS, fica ele doido. fica doido, Puta, né? fica doido, cara. Puta, ainda falou bem- SUS, aí ele vai falar da portaria 1010, aí Sistema Único de Segurança Público, Kaique não fica ele já, nervoso aí aqui. ele, SUS, já pegou, largou até o espeto. Moral da história. Todas essas leis, elas vieram em prol da segurança pública. A grande questão aí sempre foi o que a gente chama de alguns momentos da vaidade, igual eu falei pro Kaique, muito Sim. mais individual, ou do próprio guarda, ou do próprio PM, ou do próprio policial. Não da corporação. Não da corporação. Tanto que nem a gente falava nos bastidores, né? Quem manda mais? A PM, a guarda? Aí que tá a grande questão. São questões de competência. Certo. Ninguém manda mais do que ninguém. A guarda tem uma competência, a polícia militar tem a sua competência, a polícia civil tem a sua competência, a rodoviária federal e por aí vai. Sim. A polícia penitenciária. O grande detalhe é que cada um tem que respeitar o espaço do outro. Mas quem se diferencia mais? Em qual questão? Em todas. Não, mas não tem, acho que não tem. É que assim, A ó, guarda? então, nessa questão é que nem eu falo. Nós trabalhamos em conjunto. Estamos sempre prontos. Mas não existe quem trabalha mais. Porque assim, ó, não é uma concorrência de quem trabalha mais. Eu entendo assim que é o bem contra o mal. É isso aí. Né? E tem uma frase que eu falo nos cursos, nessa linha que você falou. Para que o mal prevaleça, basta que os homens de bem não façam nada. É Quem isso são aí. os homens de bem? Somos nós. Independente de fardo ou não, mas não existe competição. A competição é muito mais individual. Por exemplo, eu tenho grandes amigos policiais militares, grandes Sim. amigos policiais civis, delegado, investigador, e não tenho problema nenhum. Sim. Quando eu chego, que nem eu cheguei aqui, o que eu fiz lá? Eu cheguei para o Polícia. Roberto ali e falei assim, com licença, boa noite, tudo bom? Eu tô entrando no espaço de vocês. Sim. Ah, não, mas ele é da guarda. Tudo bem, mas aqui o espaço não é meu. Então, quando eu respeito o espaço do outro, a gente vai trabalhar em sintonia. Mas a justiça brasileira, ela pesa muito, que nem quando você falou na parte do direito. Sim. Ela penaliza a população e as polícias. Sim. Nos Estados Unidos, a gente chama de
o próprio sistema único, o ciclo completo de polícia, o que aqui no Brasil não tem. Então, assim, é um absurdo que, por exemplo, se você está traficando dentro da tua casa, eu não posso te pegar lá. Você vai Sem como? uma ordem, né? Eu preciso do mandato de Precisa ter prisão. um mandato. E quem faz isso? Ou então, por exemplo, ele está traficando dentro da casa. Peraí, existe uma denúncia. Essa denúncia é de competência de quê? Polícia Judiciária. Ela faz Certo. investigação. Sim. Ô Neves, mas peraí. Eu já vi muitas vezes o polícia meter o pé na porta e entrar. Venhamos e convenhamos. Denúncia é uma coisa, flagrante é outra. Tá? Então, a justiça, ela deixa você e o agente de segurança sempre na linha da navalha. O agente, ele tem que ser muito técnico, ter muito mais conhecimento jurídico Sim. e operacional Do que o juiz. do que o juiz, porque o papel vai pro juiz e ele tá no ar-condicionado. Não criticando ele, mas ele vai ver o que tá no papel. E o papel é frio, né? Eu falo que o papel é frio. Ô, Neves, ainda sobre essa questão, nós entramos nessa questão jurídica, assim, como um todo, assim, seus colegas, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, qual é o sentimento, assim, hoje, por exemplo, em relação ao judiciário, assim? Vocês acham que o judiciário, ele beneficia demais a malandragem e isso acaba até desvalorizando um pouco do trabalho que vocês têm na rua e tal? Qual é o sentimento, assim, de uma maneira geral? Eu vou falar pra você igual eu falo no meu programa, tá? Essa sua pergunta é pinga-fogo. Né? É pra ir lá pra cima. É delicada. Não é delicada. Ela é fácil, rápida e objetiva. O problema não tá no judiciário. Ô, Neves, você tá com medo do juiz? Não. O problema tá na lei. É isso aí. O juiz não é culpado, ele segue a lei. Ele segue o Código Penal que tá lá. O delegado soltou o ladrão. Pô, doutor, não sei se você viu, lá no Nordeste já tem acho que uns 3 anos, um senhor de 72 anos, o cara foi roubar ele atirou e matou o ladrão com a arma do ladrão. E ele foi preso. Aí foram entrevistar o doutor. Mas o senhor prendeu, ele era a vítima. Ele falou, eu não prendi ninguém. Eu segui o que está na lei. Então, eu, como delegado, eu tenho que fazer o que está na lei. Eu, como guarda, eu tenho que seguir o que está na lei. Ele O prevarica. juiz, ele chega lá, é o que ele falou, é a letra fria da lei. Ele olha, é igual, por exemplo, né? Uma questão que acontece muito, briga de marido e mulher. A gente chama Charlie 04. Charlie 04. Deles de inteligência. Cara, Aparecava lá no Operação de Risco. a operação de risco. Então, o que acontece? Tá lá no papel pro juiz que você não paga pensão, que você largou a sua mulher, que você não cuida. O juiz vai olhar, não o Kaique, ele vai olhar o que está na lei. O que diz a lei? Bom, ele não paga pensão, você vai ter que pagar pensão. Quanto que é? É 1/3 do teu salário. Visitação de 15 em 15 dias. Não é o juiz que determina. Você quer ver um absurdo, uma aberração? Aquela, esqueci o nome dela, que matou a mãe e o pai. A Suzane? Suzane Ristoff. Ué, na lei diz que no dia das mães e no dia dos pais ela pode sair para ver os pais. Como se ela matou? Mas a lei diz que ela tem induto. Aonde que está o erro? O erro está na política. Por quê? Porque não vota novamente Novo código. Uma revisão. Uma revisão de código. O código que nós estamos vivendo hoje não tem nada a ver. A gente estava falando de evolução, né? Como eu falei, tive que estudar para aprender. Você tem que estudar na sua profissão. Você evoluiu daquelas questões que nós nos conhecemos lá no hospital e por aí vai. O nosso código é muito arcaico. Totalmente arcaico. É muito complexo você falar assim, a culpa é do juiz? Se o juiz não seguir o que está na lei, aí o desembargador pega ele. Se o desembargador não pegar, quem pega é o ministro do Supremo. E hoje já não podemos falar do ministro do Supremo. Não, isso aí. Nossa, é doido. Daqui a pouco ele manda vir aqui. Por quê? Porque os ministros do Supremo era para cuidar de um outro objetivo que não é esse, estão cuidando de uma série de objetivos que não é para cuidar. Sim. Então, quando um entra na esfera do outro, ele tira a legitimidade e a competência técnica. Então, o juiz ele não tira a competência técnica, ele vê o que está lá. Ele segue. Outro grande problema que nós temos, a área da educação, que eu vou chegar nessa parte que você falou do juiz. A área da educação hoje, o que acontece? O professor ele é de esquerda, então ele coloca uma ideologia. Ele é de direita, ele coloca nem tem uma ideologia. professor de esquerda, pô. Nem tem. Mas, independente de ser de direita ou de esquerda, ele tem que ser legalista. O que ele tinha que fazer? Ele tem que contar a história.
Ele tem que falar a história. Contextualizar. Mas é contextualizar. E a professora do meu filho, ela fez isso. E eu fui lá para a diretora e dei parabéns para a professora. Ela falou, eu não posso falar quem é bom, quem é ruim. Eu vou te contar a história, você decide. Você forma uma opinião. decide. É isso aí. Entendeu? É o que deveria acontecer, né? Isso. E acontece muito também em algumas decisões. Por exemplo, Pega uma coquinha pra se o beber. cara é de direita ou de esquerda, chegou lá, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o que ele fez de crime. O que ele fez de crime tá lá, é o que a lei determina. Você já pensou em desistir assim? Por exemplo, assim, falar, puta, mano, eu vou prender esse cara aqui, mas eu sei que daqui a um tempo ele vai estar na rua e já se sentiu desestimulado assim e querer sair da área Valeu. da segurança ou nunca passou isso pela sua cabeça? Em alguns momentos, não só na minha cabeça, como de vários. Hoje, a gente está trabalhando um Você quer sistema mais aí? de estudar, por favor. Tava olhando com o olho, tipo, não vai pôr pra mim. Tá trabalhando num sistema hoje que todo o sistema de segurança ele é depreciado. Não só para os agentes de segurança, mas também, inclusive, para a sociedade. Porque isso que você falou, por exemplo, o Diego estava falando da entrevista que eu dei para o Datena. Na entrevista, a gente estava falando de 2 bandidos que roubaram 2 Tiger 900. Você não tem direito de ter nada. Aí vem aquele discurso velho e antigo dizendo o seguinte: mas é porque os caras nasceram na periferia, tá no corre deles. Isso não dá o direito de ninguém tirar nada de ninguém. É o discurso do vítima da sociedade, né? E até quero fazer um paralelo? Um paralelo, um adendo sobre o que nós falamos lá no início, né? Quando eu falo toda a formação que eu tenho, tudo que eu tenho, né? Para falar assim, pô, o Neves foi lá para se mostrar, não, para dizer assim, é possível. É possível. Né? Eu vim da periferia, meus pais, que nem eu falei, meu pai era marceneiro, minha mãe merendeira, estudei escola pública. Eu sempre falo isso também, então, cara. não, a desculpa terceirizo. Você fez uma escolha, né? E você seguiu naquela escolha que você nós fez. fizemos. Nós estamos aqui, nós fizemos. Né? Eu gosto muito de uma frase, tem hoje ele é um educador social chamado Edu Lira, de uma ONG chamada Gerando Falcões. E ele fala muito assim, ele é da periferia, ele nasceu em Heliópolis. E eu assisti uma palestra dele que ele fala justamente isso. Ele fala, cara, não interessa de onde você vem. Não interessa. O importante é para onde você vai. Então, cara, você pode vir da periferia, você pode vir, cara, do pior lugar que você possa imaginar. Se você tem um propósito, se você tem um objetivo, um foco. Vai ser fácil? Não vai. Não vai ser fácil, mas é possível, né? Porque às vezes isso é muito incutido na cabeça do jovem. Eu falo porque eu cresci aqui no Horizonte Azul, estudei em escola pública a vida inteira, e muitos dos meus amigos daquela época, os poucos, né, que sobraram, porque imagina, né, você ser adolescente nos anos 90 na periferia, zona sul de São Paulo, era assim desafiador, né? Porque assim, ou o jovem ele entrava para o crime, ou ele entrava ali, começava a se envolver com drogas, ou senão ele ficava ali na inércia e não constituía uma carreira, não estudava, enfim, tá lá parado, estagnado. E eu vejo que assim, cara, tem pessoas que tá até hoje, o cara tem 40 anos, tem a minha idade, e ele tá com o mesmo discurso de quando a gente tinha 15 anos, cara. Que ele tá esperando o governo resolver a vida dele, do poder público, resolver o emprego, mas o cara não estuda. Aí o cara não... Enfim, ele não busca o mínimo para conseguir galgar o espaço dele na sociedade. Aí é muito mais confortável falar que eu sou vítima de um sistema. Eu dou desculpa. Então, a sociedade, de forma geral, ela nasceu vitimizada. Quando o Kaique perguntou, né, você foi buscar todo esse conhecimento, essa questão do coach, PNL, que é programação neurolinguística, inteligência emocional. Você leu já Tony Robbins. Tony Robbins. E aí, tem galera que fala assim, mas espera aí, você está me analisando agora? Você está conversando comigo? Estou sendo analisado? Eu falo, não. Você está me analisando. Ele já tá no caderno ali, já está escrevendo. Eu li um livro que fala, O Corpo Fala, que é fenomenal, e eu indico e falo pro pessoal. Então, assim, entra nessa questão de vitimizar. A sociedade ele tem esse negócio que você falou. O governo tem que me dar, né? A gente vota errado, escolhe errado e depois dá desculpa. E quando você dá o seu voto, ou você vende o seu voto, você não tem direito de cobrar mais nada. Quando você chega num candidato, não importa qual partido, ou se é vereador, deputado, senador ou presidente, a gente tem que torcer que ele faça algo para a região.
Nós estamos aqui no Jacira, pô, tem que ser um vereador que faça algo para a região. Não para o Kaique, não para o Neves. Esses dias eu conversava com uma amiga minha, eu falei para ela, ó, se você fizer um projeto, pode ser qualquer. Fala, Neves, vem 2 vezes na semana pra gente ajudar umas crianças aqui. Só que você não vai ganhar nada. Fala, eu venho com o maior prazer, com o maior amor. Fala, Neves, tem um sistema aí pra gente desviar. Fala, tô fora. Eu não busco dinheiro. Sim. Porque eu entro nessa linha que você falou. Por isso que eu falei, quando eu venho trabalhar, eu não trabalho nem um dia. Eu venho com amor. E quando eu faço projetos sociais, eu faço bastante. Quando você salva uma vida, né? Agora nós vamos ter o aniversário de uma menina de 15 anos que o sonho dela é que a viatura chegue na casa dela. Então, vai as viaturas, vai tudo lá. Mandamos fazer uma camisa para ela. Legal. Vamos entregar uma boina para ela. Tem um outro menino aqui do Santa Júlia, foi até o Pezão que pediu para fazer a farda pro Davi, tudo. Só que o aniversário dele é dia 5 de março. E aí nós fizemos uma farda, uma boina para entregar, que o sonho dele é ser policial. Que legal. Então o objetivo nosso é recuperar vidas, é anjo da guarda. Sim. E a gente não busca dinheiro, a gente vê que ainda a população critica muito os políticos, mas o grande erro está lá quando a gente não lê a Constituição. A regra número 1, o poder emana do povo. O que o povo quer é o que vai acontecer. Sim. Então quando a gente começar a saber usar os valores que a gente tem e não se vitimizar, cara... Ou não se vender, né? Porque às vezes eu vejo a questão do voto, né? É uma coisa que é muito forte, né? Às vezes a pessoa, por causa de um pequeno favor, ela não está preocupada em quem vai estar lá representando ela, né? Dentro de uma casa legislativa, ou de um executivo, no estado, ou no governo federal. Ele, não, quebrou um galho para mim, me deu um pote de amendoim, eu vou votar nele. E não entende qual que é a proposta do cara, ou o propósito dele também para aquela região onde ele mora, né? Isso acaba, acho que, enfraquecendo muito essa questão política, porque aí fica lá. Você pega um Código Penal, por que ele não passa por uma atualização? Por causa dos 513 que estão lá também, que não... Mas assim, ó, hoje, qual que é o nosso grande calcanhar de Aquiles? Nós temos tanto no Senado, como os ministros e como outros que estão ganhando muitos penduricários. E aí o cara fala que o problema é o povo, culpa o povo, o aposentado, culpa o policial, culpa todo mundo, mas eles não olham para eles mesmos. Não se culpam, né? Não faz uma autocrítica. Uma autocrítica. Então, cara, é um absurdo os caras comer lagosta. O almoço dos caras ser 260 mil, um almoço. Cara, se a gente passar o ano inteiro, nós não consegue gastar 50 mil, quanto mais 260 mil num dia. Mil não... Então, teria que ser revisto as leis e toda a estrutura para a gente poder conseguir fazer uma segurança pública digna. Sim. E, principalmente, que nem eu falo, segurança, alguns lugares, principalmente o Brasil, tem mania de fazer Ctrl-C, Ctrl-V, copiar os Estados Unidos ou a França na segurança pública. Mas nós estamos falando de povo diferente, cultura diferente, realidade economias diferentes, né? Economia diferente. Geografia, tudo. Ô Neves, hoje nós sabemos que existe por parte de algumas pessoas, de alguns movimentos, uma crítica dura e até mesmo que pede o fim da polícia como um todo, né? E aí você acabou citando aí as diversas obras sociais que vocês realizam. Você acha que esse é o caminho para aproximar a polícia de uma maneira geral da sociedade? E você acha que ações como essa ela deveria virar uma política pública de segurança? Eu só abrir um parênteses, acho que é o fim da militarização da polícia, né? O fim da polícia não dá, pô. É o fim da militarização. Mas eu vou te falar. Que você vê alguns aí falando fim da polícia, né? É o fim da militarização. Alguns partidos de esquerda pedem o fim da polícia, né? Vamos recordar. Eles vão aí. Ligar pro Batman, né? Isso que eu ia falar. vamos roubaram minha casa, liga pro Batman. Vamos recordar aí uns 3 anos atrás, Espírito Santo, a PM entrou em greve. Eu lembro. Tá? E aí eu vou falar para você, volta a dizer, o nosso problema não está na segurança pública, não no policial. O nosso problema está em casa, com seu filho, na educação, no básico. Os filhos hoje não dão bênção, não falam bom dia, não falam boa tarde, não respeitam o pai. Então ele não respeita outra coisa. Se ele não respeita o pai ou a mãe, que foi quem deu a vida para ele, para respeitar as outras pessoas é muito difícil. Não vai. Então nós precisamos começar a mudar o básico. E mudar o básico, aí entra nessa linha que o Kaique falou, né? O fim da militarização das polícias. A questão é a seguinte:
essa palavra que o pessoal fala muito, né? De militar. O militar, ele só é doutrinado. Não muda nada e as pessoas confundem, por exemplo, guarda civil. Não é porque é guarda e porque é civil que não tem regras militares. Organização. Porque as regras, elas vêm de disciplina, ela vem de hierarquia e ela vem de procedimento. Só que a palavra militar, ela foi culturalmente colocada pra gente como uma forma pejorativa e que, assim, o polícia veio pra te bater e pra te prender. Só que nenhum dos meus colegas, independente de cor de farda, ele acorda hoje, e eu falei isso outro dia numa entrevista, né? Deixa eu ver, acho que hoje eu vou matar 2 pessoas. Acho que hoje eu vou prender... Eu não saio de casa pra prender ninguém. Não. Eu não saio, meus colegas também não saem de casa pra atirar em ninguém. É uma questão de escolha, igual vocês falaram. Sim. Então, eu saio de casa para trabalhar. Eu tô aqui na rua. O meu rádio toca. 2 indivíduos numa moto efetuando roubo. A sociedade, ela está sendo vitimizada. E quem é o braço forte do Estado? É a segurança pública, independente da cor da farda. Então, a partir do momento que você testou contra o Estado, tanto que até é bíblico, eu não me lembro qual que é o versículo que fala o quê? Se o policial ele matar no estrito cumprimento de dever legal, não foi ele que matou, foi o Estado de poder. Sim. Porque ele é um representante do Estado, né? Ele é o representante do Estado. Ele detém a força maior, né? Ele detém a força maior. E quando você vai contra o Estado, ele não está indo contra o Neves. Ele está indo contra todos nós, porque nós somos o Estado. Sim. Porque o Estado, quando a gente fala, as pessoas pensam em Estado como se fosse o Estado de São Paulo. Sim. Mas o Estado de São Paulo somos nós, porque se tirar nós, o Estado sozinho não serve para nada. Serve para nada. Então, as pessoas precisam entender que quando alguém testa o Estado, e nós estamos falando de contra-regras. E por que existiu regras? Porque o ser humano começou a passar os limites. Sim. Às vezes o cara fala assim, pô, o policial é chato, o guarda é chato. Ô, cara, esses dias eu discuti com um amigo meu. Eu falei, coloca o cinto. Eu não gosto de cinto. Eu falei, cara, não é questão de gostar. Está no CTB que você tem que usar cinto. Então, usa o cinto. Sim. É para sua segurança. Mas eu não gosto, não sei. Então, você entende? Aí quando o guarda te multa, pô, o guarda me multou. Se sente indignado, injustiçado. Não, porque não vai prender vagabundo, que não sei o quê. Mal sabe ele, e eu falo para você por estatísticas comprovadas. Mais de 80% dos acidentes ele acontecem em pequenos percursos. 20% eles são em percursos longos, quando você vai viajar. Tenho certeza que quando você vai pegar rodanel, vai pra praia, ou vai pro interior, ou vai pro estado, o cara põe o cinto. Eu vi uma matéria falando sobre isso, foi, acho que alguém da PRF, algum delegado, falando sobre um pouco dessa estatística referente à cadeirinha. Porque eu tava pesquisando uma cadeirinha, na época, pra comprar uma cadeirinha para minha filha, e aí tava lá falando que a maior parte dos acidentes era nos trajetos, pequenos trajetos, e era sempre assim, não, mas a gente só ia ali. E só para complementar esse seu dado aí, o trauma ele é a doença mais peculiar que existe, porque é a única doença que você consegue, de fato, evitar ela, né? Sim. Seja através de medidas governamentais ou até mesmo comportamentais, né? Isso. Sim. Por exemplo, o brasileiro... Eu ouvi essa semana... Mas não foge da pergunta não, pô. Não, eu vou entrar nessa linha. Eu vou voltar a essa parte que você falou. O brasileiro... Eu ouvi uma entrevista, a menina falou assim, o brasileiro tem a síndrome do vira-lata. Nossa, na hora que ela falou que deu um tapa na minha cara. Eu falei assim, como assim, cara? Sou brasileiro, tá falando comigo. Fiquei indignado. Aí ela falou, sabe por quê? Porque ele fica falando, não, nós somos países de terceiro mundo. Tá, sabe quando nós vamos ser de primeiro mundo? Quando cada um de nós mudar os nossos comportamentos, as nossas atitudes. É isso aí. Não precisa eu estar fardado e falar, Kaique, coloca o cinto. Adriano, coloca a sua filha na cadeirinha. Anderson, desculpa. Coloca a sua filha na cadeirinha. Isso daí, você está prevenindo a vida. E quando você chega e fala dessa parte comportamental, volto naquilo que eu falei. A gente precisa voltar à educação básica. A segurança pública, ela só vai ser entendida quando a gente pegar os nossos filhos hoje, trazer a segurança pública para dentro da sala de aula. Todo mundo pensa que o problema é colocar mais armas. Você pode conversar, eu falo para você porque eu dou aula de chefia e liderança e dou aula na linha governamental. Você pode pegar qualquer vereador, qualquer prefeito, qualquer um, ele vai falar para você, segurança pública, o que o senhor tem de projeto? Ele fala, mais arma, mais viatura e mais homens. É só isso que ele sabe falar. Só que É igual na saúde, velho. Putz.
É o mesmo discurso, É sim o ou mesmo não? discurso. Põe médico, ambulância. Mais médico, mais ambulância, mais hospitais. Então, aí é onde eu falo. Já que você tocou nessa linha, é a mesma coisa da segurança. Falando do hospital. Se eu tenho uma UBS que funciona, eu não vou ter um arcabouço grande de pessoas no PS. Sim. A segurança pública, ao invés de eu ficar prendendo, eu tenho que ir para a escola e falar assim, olha, o policial é seu amigo, o policial é tio, tá junto com você. Eu também sou pai, eu sou esposo, eu sou amigo. Então tem gente que acha que a gente é Robocop. Sim. Então, quando você para pensar, enquanto a gente não colocar a segurança pública junto Com a educação. com a educação, para a gente mostrar que a educação ela tá junto com você. Sim. Só que aí é o seguinte, hoje o que nós temos? Vamos voltar ao cenário familiar. As mães obrigatoriamente começaram a ter que trabalhar. Sim. Os filhos ficaram sozinhos. As escolas parece que acordaram agora, elas estão fazendo, a parte da educação está fazendo integral. Né? Das 7 às 14, das 14 às 21h50. O que acontece? Como nós vamos ter mais tempo a criança na escola, nós vamos ter ela menos na rua. Só que como o pai e a mãe estão trabalhando, ninguém está cuidando dessa criança. Chega alguém e fala assim, olha, eu vou te dar algo que vai te fazer feliz. Meu, você está perdido. Né? Aí eu gosto muito de trabalhar essa linha que eu busco da parte infantil. Só que quando você fala isso para adulto, ele fica bravo. Ah, é? Ele fica bravo, porque você está me chamando de criança. Mas não é, a gente precisa trabalhar essa linha para o cara poder entender. Sim. Alice, no País das Maravilhas, ela andava no caminho quando ela encontrou o coelho. E ela olhou pro coelho e falou, essa estrada vai para onde? O coelho falou, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então a gente tem que trabalhar o lúdico com o adulto. Então quando você volta nessa linha, você chega na criança e fala para ela, se ela não tem o pai e a mãe e o Estado abandonou, quem está abraçando? Os traficantes, os abusadores sexuais, Sim. os crimes tecnológicos que a gente tem. Sim, é Tá verdade. muito em alta, né? Muito em alta. O pai hoje, o maior baby system das crianças é isso daqui, ó. Você rastreia, né, a criança, você... Mas aqui é o seguinte, pai, eu quero. Tó. Ele parou de encher meu saco e eu fico na minha rede social. O cara não leu um livro, ele não tem coragem de assistir um podcast. Ele fala, vou aprender com esses caras. O que esses caras tá falando? Esses caras devem ser doidos. 3 caras mais de 1 hora conversando, falando sobre o quê? Então, o cara tem que parar para ouvir a gente para poder entender que aquilo vai servir para a vida dele. Talvez tudo que a gente está falando aqui, se servir uma coisa, já mudou. Já é verdade. Só que o cara pega, e eu vou te falar, como eu sou da área da educação, nós criamos nosso filho errado. Inteligência emocional, de novo. Parece até, volto a falar, lúdico e até ridículo, mas é a grande verdade. Um comando negativo, você destrói seu filho. Seu filho chega para você, pai, me dá o celular. Você fala não. Eu quero. Toma, menino, toma o celular, sai daqui. Já era. Você acabou de estragar seu filho. O resto da vida. Nossa, Neves, que absurdo, verdade. É verdade, eu concordo. Por quê? Porque ele percebeu que toda vez que ele quiser alguma coisa e você não dá, ele faz birra e você dá. O que nossos pais faziam? Ele não, que ele tem 18, né? Tem 18. Na nossa época, minha época, a chinela cantava. Só eu e você. Nós vamos no mercado, mas não peça nada. Isso você aí. falava, tá bom, pai. Tá bom. Quando você chegava lá, você falava assim, pai, mas eu queria aquele salgadinho. Já tomava uma na orelha. Não, aqui, ó. Era beliscãozinho, Não, ele te dava cinza, um beliscão, falava, em casa a gente conversa. E você já sabia que ferrou quando chegasse em casa. E você ia pra casa, chegava lá, você tomava uma sandalhada, eu ficava ajoelhado no milho na tampinha. Aí da próxima vez, vamos no mercado e você não vai pedir nada. Você olhava amendoim, olhava Coca-Cola, você olhava tudo e você não quer pedir nada, filho? Não, pai, não quero. Por quê? Porque ele deu um comando cerebral. E o que o pai da gente estava fazendo? Preparando a gente pra vida. Você já foi profissional e quantos não você tomou do seu patrão? Quantos não você tomou na sua área de trabalho? Quantos não você tomou da vida? Mas se seu pai não tivesse te tratado com rigidez, você ia ser o quê? Vitimizado. Vitimizado. Aqueles caras que Tô rindo, mas meu pai... toma um esporro do chefe e chora no banho, né? Tá legal, tá da hora, mas eu não posso falar isso porque meu pai morreu quando eu tinha 3 meses. Então tomou xingo da mãe. Da minha mãe. Minha mãe que fez o trabalho de mãe e pai. Afonso Padilha, o humorista, toda vez que ele grava, ele fala assim, puta, não, que meu pai só pra comprar cigarro e nunca mais voltou. Não, mas minha mãe O serviu. Padilha fala mesmo. Ele fala Minha direto. mãe serviu de mãe e pai, mas é exatamente isso que você tá falando, né? E hoje, se você pegar
pais que ainda pregam esse tipo de ensinamento, eles são taxados como abusadores, né? Cruéis, né? Ó, eu dou treinamento na área de Maria da Penha, dou treinamento pro pessoal e eu sempre falo. Deus foi tão inteligente que ele deixou a almofadinha de Jesus. Só que quando a gente fala, a gente tem que ter muito cuidado, porque quem ouve fala, nossa, o policial mandou agredir, bater. Eu não tô falando que pode queimar com bituca de cigarro, com ferro quente, nada disso. Mas Deus deixou a bunda. Umas boas palmadinhas na bunda não faz mal pra ninguém. É educação. O problema é que os pais de hoje, eles olham e falam que não pode encostar a mão no filho. Quantas ocorrências eu já fui atender e aí chegou lá e falou assim, olha, a minha mãe me bateu. Bateu aonde? Na bunda. E ele só deu quantos tapas? Deu só um, mas só um. Ué, podia ter dado uns 10. Toma aqui o cacetete, vai, mãe. Não, e aí às vezes algum pai chega e fala assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem algum problema porque eu bati no meu filho? O que seu filho tá fazendo? Ele tava cabulando a O aula. cara já fica, né, com receio já, né, de acontecer alguma coisa. E eu falei coisa. pra ele, eu falei assim, ó, o senhor tá educando o seu filho. Por quê? Porque amanhã a sociedade não vai ter piedade dele. A sociedade vai pegar pesado. Nós passamos por isso, a gente tá brincando, mas a gente é uma geração que, quanto tempo, por exemplo, ó, eu entrei na guarda em 2000, eu fui virar comandante na guarda 2014, 2015. Demorou 14 anos. Pra você. Todo dia indo lá, estudando, buscando conhecimento. A geração de hoje, ela acha que é tudo muito automático. Ela trabalha 6 meses, eu não vou virar gerente do mercado? Não, você não vai virar gerente, é um processo. Isso que você está falando, eu senti. Eu trabalhei numa empresa onde eu era gestor, tinha uma equipe lá com 38 pessoas, e eu tinha um grupo, sob minha liderança, um grupo muito heterogêneo, assim, bem diverso. Então eu tinha lá desde Dona Neuza, que tinha quase 60 anos, e eu tinha lá a Cacau de 20, né? E era justamente isso, né? Que eles falam que é a geração Y, né? Então, uma geração impaciente, que a relação, essa galera, a relação deles com o trabalho é muito diferente da nossa, né? Sim. Então, nós somos de uma geração que é o seguinte, hierarquia, chefe mandou, você faz. Hoje não, o cara, ele entra, ele é estagiário, ele quer debater com o diretor, né? E acha que tá no direito. Acha que tá no direito. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento, não tem bagagem, porque eu acho que é o lance fundamental. da humildade, né? Você tem que ter... o que nós somos hoje é fruto da nossa caminhada, das nossas experiências anteriores, dos nossos aprendizados. E essa turma é justamente isso. Eles não sabem lidar com, não diria ordem, mas eles não sabem lidar com os limites. Com os limites, exatamente. Então, assim, eu posso, tudo eu posso, eu quero, eu consigo. E tem que ser naquela hora, né? Eu costumo dizer que imediatista. São crianças mimadas. Parece a criança que fica esperneando no mercado querendo doce que o pai não quer dar. E aí, assim, pior. Aí eu ia lá, dava o famoso feedback, né? Então eu vou te dar um feedback, olha, não é assim, não é assim, não é assado. Fica de biquinho. O cara ficava de biquinho, ficava puto, aí ele ia embora pra casa, e sabe o que os pais falavam? Você não tá passando fome pra ficar nessa merda desse trabalho, levando esporro. Pede as contas. É isso. E o cara chegava lá ainda batendo no peito, eu não quero. Porque aqui eu tô sendo... Tem um termo que uma vez eu ouvi que eu falei, mano, que absurdo. Desmerecido? Eu tô sendo perseguido. Meu Deus. Ô, coitado. Não sabe de nada, não sabe Ô, de Neves, nada. Manda aí. Deixa eu te falar, cara, você tá velhinho na área da segurança, né, velho? Só 22 aninhos, né? É que ele tem 18, né? 22 aninhos. Cara, aqui no Jacira, eu acho que é um de interesse, né? Não só nosso, mas a nível estadual. Nós temos um problema muito grande com segurança, né, cara? Diariamente a gente acaba recebendo informações, ou vendo no Facebook, ou escuta de alguém, que vira e mexe, ocorre uma onda de assaltos, né? E aqui no Jacira, como você pode observar, ele é um bairro que faz divisa com muitos outros, né? Inclusive o estado de São Paulo. Para coibir isso, para diminuir esse número, quais estratégias você acha que é possível ser feitas assim para nós ter uma diminuição desses casos, cara? Como que funciona? O crime, por isso que o pessoal chama, até ridículo falar, mas é verdade, né? O crime é organizado. Não que a polícia seja desorganizada. O que eles fazem? Eles começam a roubar às 5 horas da manhã. O pessoal que está indo trabalhar, aliança, celular, tal. É um cara vulnerável, né? Totalmente vulnerável. Na maioria das vezes, mulheres, ou homens sozinhos, ou senhores de idade. A gente faz uma operação e vai. Ou consegue pegar, ou consegue coibir. Os caras falam, não vai dar, porque os caras estão vindo de manhã.
os caras mudam estratégia. Vamos pro outro horário. Aí eles começam a fazer na parte da tarde. Quando a gente vem pra tarde, aí eles vão pra noite. E o grande detalhe que você falou, que nós temos uma dificuldade muito grande, aqui é divisa diária. Como são rádio diferente, frequências diferentes, ele rouba em Itapecerica e corre pra São Paulo. Quem não pega o rádio de São Paulo? Aí quando a gente tá radiando aqui que o cara roubou aqui, São Paulo não tá sabendo. É o tempo dele entrar em São Paulo, guardar a moto e ficar de boa. E as motos, elas são... Eu falo porque eu dou treinamento de 2 rodas, até tava mostrando pro Rubens, treinamento que a gente aplica, Sim. pessoal de subir escada, descer escada, tiro embarcado, Legal. slalom, frenagem, tudo pro policial desenvolver. E eles não têm limite. Essa molecada hoje, que é o que a gente tá falando dessa geração, eles não têm limite. Eu vejo alguns canais do YouTube que eu sigo, né, de Rocan, por exemplo. Tem de Rocan e também tem da Romucan. Romucan, exatamente. Meu, os caras fazem uns negócios que você olha e você fala, você desacredita, cara. E só que assim, nós que estamos do lado da segurança, nós precisamos ter limite, nós temos que tomar cuidado. Lógico. Aí é o que você falou, a gente fica com aquela velha, aquele velho discurso que a gente tem, enxugando gelo. Você põe a ronda de manhã, eles mudam de horário. Você põe pra tarde, eles mudam de horário. Ou eles migram. A gente costuma dizer isso. Quando a gente efetiva no Jacira, coloca viatura tudo aqui, aí os caras tá roubando no Valo Velho. Nós vamos no Valo Velho. Estão roubando no parque. Você vai pro parque. Daqui a pouco ele começa a Jacira de novo. Vai pro Santa Júlia, né? Eles ficam migrando. Então, qual que é a grande questão? Volto naquilo lá que você falou. Enquanto não mudar a lei, a gente prende os caras de manhã e eles saem à tarde. Os caras daquela Tiger lá, eu acabei não concluindo, uma equipe minha, não era a que eu estava, a equipe do Dia Trocado, junto com o pessoal da Dizzy de Taboão, prendeu os moleques. Pegou a ocorrência 9 horas da manhã, acabou às 3 da madrugada. Nossa. No outro dia de manhã, os moleques estavam soltos na audiência de custódia. Tudo comprovado que os moleques estavam roubando, tudo. Depois disso, eles fizeram vários outros roubos e roubaram aquelas 2 Tigers. É o que eu falo, né? E eu fico imaginando qual é o sentimento, né? Pessoal mesmo, assim, da corporação, da equipe, de dar um puta de um trampo como esse, arriscar a vida e no outro dia o cara, em questão de horas, sai primeiro do que os policiais que estavam fazendo a ocorrência, né? Mas você sabe que a gente tem, igual vocês falaram aí, Operação de Risco, muitos outros canais, né? Quando você chega, eu sempre falo pro pessoal, né? Aquela velha frase, né? Deus não escolhe os preparados, prepara os escolhidos. E é incrível que quando acontece isso, um ou outro às vezes reclama, mas o outro fala assim, nós vamos continuar até nós pegar. Enquanto nós não pegar, nós não vamos parar. Por quê? Porque é uma galera do bem. Às vezes o cara fala, que é muito complexo. Quando alguém erra, a mídia dá de pau em cima. Sim. Né? Como se o policial todo dia ele saísse fazendo coisa errada. Muito pelo contrário, e tem muita coisa que a mídia não valoriza. Não mostra, né? A mídia, acho que ela mais deprecia do que valoriza, né? Ela é assim, tem 1 milhão de ações bacanas, legais, que são feitas, ninguém fala nada. E às vezes pega uma situação isolada, como em qualquer profissão. Que não representa da corporação, seja né? um médico, seja um enfermeiro, seja um administrador, um advogado, cara, todos, tem ser humano, vai ter falha. Mas ó, eu vou te falar, por isso que eu estudo muito e quando eu falar, o Kaique vai concordar comigo. Sim. Pasmem, mas é verdade. Uma ação corriqueira normal, por exemplo, se uma viatura parar e atravessar a velhinha na faixa, e daí? Tipo, não fez mais que obrigação. Isso. Furou o pneu, o cara vai lá e troca o pneu. Não é obrigação, mas o cara tá lá e fala, legal. É uma gentileza, né? Por exemplo, essa ocorrência minha mesmo, nossa, cara, ligou os alunos meus do Brasil inteiro, todo mundo, porra, e eu indignado porque eu falei, os 2 caras compraram a moto, mó grana, é a mesma coisa que a reportagem faz, só que a população, ela gosta de sangue. Então, Sim. por exemplo, se você falar assim hoje, olha, roubaram uma pessoa no Jaci, você fala, gente, roubaram uma pessoa. Você fala, roubaram 15 pessoas, gente, 15 pessoas, é igual morrer. Então... Morrer é morrer, não importa se foi 1 ou se foi 10, é morrer. Mas as pessoas até hoje... Gosta do espetáculo, né? Da tragédia, né? E engraçado, olha só. Cadê o Diego, né? Eu falava o Diego. Tubinete. A audiência vai lá em cima. Eu costumo até quando eu vou fazer palestra motivacional, eu falo pro pessoal, gente, como é incrível, por isso que eu vou muito na área da história e da filosofia, que os nossos pais... eles ficavam preocupados de um cuidar do outro. Aí hoje, por exemplo, o Kaique fala assim pra mim, deixa eu falar uma coisa pra você.
eu tô com a úlcera. Faço a sangra, porque a minha sangra. Até a doença os caras concorrem. Concorre. Porque se a minha não for melhor que a sua, você fala assim, meu, ó, eu já quebrei 2 vezes. Você fala assim, e eu que quebrei 4? É isso aí. Você fala assim, já roubaram o meu carro. Quanto? Uma vez. O meu já roubaram 3, cara. 3. O cara até quando na desgraça ele quer ser melhor. Ele quer ser competitivo. Então são coisas que a gente precisa rever, porque às vezes a gente acha que o defeito está na segurança pública, às vezes está na saúde, às vezes está no político, mas o que eu estou fazendo como cidadão? Sim. Qual a minha obrigação? Eu estou sendo um cara legal? A gente usa muito no coach, não sei se vocês já fizeram, fica aí, né, para os nossos telespectadores acompanharem. Eu chamo ideologia do espelho. Acorda de manhã, mas antes você vai lá, lava o rosto, escova o dente para não morrer com bafo, né? Aí vai lá, olha pro espelho e fala assim, meu, quem sou eu, Kaique? Cara, eu sou um cara trabalhador, eu sou isso, eu sou Você faz isso todos os dias? Todos os dias. E todos os dias sai um gigante, cara. Todos os dias sai um gigante. Eu olho assim e falo... Você forra a sua cama? A primeira coisa que eu faço. Você acredita? Você acredita? Eu acredito, pô. Tem um... Eu tava vendo isso ontem, mano. É Que mesmo? os grandes homens, assim, da sociedade, assim, de Sim. sucesso, eles forravam a cama deles, assim. Isso. Sim, porque isso é disciplina, na verdade, né? Isso É. começa nas pequenas coisas, né? Você começa a adquirir hábitos de disciplina e arrumar a cama é É o um primeiro deles, do né? dia, né? Um almirante americano, ele foi dar uma palestra, tem até um vídeo dele na internet, e ele fala assim, que o grande homem, é isso que o Kaique falou, ele começa arrumando a cama dele, porque quando a cama tá arrumada, a vida dele vai estar organizada. Sim. Isso quando ele fala, é uma questão para você refletir. Eu costumo dizer, até se eu estiver errado, vocês me corrijam, a questão que a gente tem mania de fazer tudo no automático. Fala assim, Kaique, você gosta de mim? Gosto. Eu gosto. Não, peraí. Você gosta de mim? Reflita, pensa, porque algumas palavras elas são muito importantes. Quando eu vou dar aula para meus alunos, eu fico sempre falando para eles uma palavra que pesa muito. Ele chega assim, por exemplo, e fala, na área do CAC também muito. Kaique tem tirocínio. Assim, beleza, o que é tirocínio? Aí o cara fica, tirocínio? Não, tipo, o cara... Não, o que é tirocínio? Divide a palavra Sim. e pensa. O que é tiro? Tiro é rápido. Cínio é de raciocínio. Isso é na nossa vida. Então, Raciocínio rápido. raciocínio rápido. Então, às vezes a gente faz as coisas no automático. Por exemplo, Kaique acorda cedo, vai trabalhar, faz isso, faz aquilo. Aí ele chega em casa, ele chega no serviço e fala, minha mulher não gosta de mim. Não fala eu te amo. Mas você falou eu te amo pra sua mulher? Sim. Entende que a gente sempre procura o erro no outro e não na gente? É mais fácil, né? Você procurar o erro no outro. Eu faço vídeo motivacional e aí uma vez eu falando no vídeo, né? E aí o meu filho, ele tá na minha lista de transmissão. Sim. E no vídeo eu falava que todos os dias eu arrumo a minha cama, organizo a minha vida, e quando o meu filho está dormindo, eu não saio sem dar um beijo nele e falar eu te amo. Se minha mulher tiver, eu não saio sem falar eu te amo, porque eu não sei se eu vou voltar, porque é o que o Kaique falou, a minha posição é de Sim. risco. E mesmo que não seja, a gente está sujeito, você pode ser atropelado, aconteceu um monte de coisa. Sim. Aí quando eu cheguei, meu filho estava chorando. Ô pai, eu assisti o seu vídeo e o senhor falou que dá um beijo em mim todo dia. Eu falei, sim, toda vez que você tá dormindo, eu Que passo, bacana. te dou um beijo e falo, eu te amo. Mas o senhor falou que o senhor me beija porque não sabe se eu vou voltar, se o senhor vai voltar. Eu falei, não, eu te beijo para dizer que o meu amor é intenso desde aquele momento e para sempre. Então, a gente tem que dar intensidade aos sentimentos, Sim. à vida. E quando a gente fala, às vezes, quem acompanhar o podcast, às vezes fala, pô, mas ele ia falar de segurança. É porque às vezes o cara acha que segurança é tiro, pau, porrada e bomba, é algemar, é trocar porrada. E a segurança, ela tá dentro da gente. A gente tem que começar do básico. É verdade. Exatamente. Pô, que bacana. Ô, Neves, quer falar alguma coisa aí? Não, É que eu ia fazer outra pergunta. eu queria fazer uma outra pergunta dentro desse... Que nem você Vou até ilustrou. chorar. Você ilustrou... Vou até comer agora. Você ilustrou, né, uma situação, por exemplo, os roubos no Jacira e tal. Eu acho que o segurança pública é um problema nacional, Né? É um problema nacional. Mas falando de guarda, né, municipal, né, falando da guarda de Itapecerica, porque assim, eu vejo a guarda, ela tem eu diria uma vantagem, eu não sei se é o termo correto, pelo fato de, eu acho que vocês têm uma proximidade com a comunidade muito maior do que as outras forças. Pode ser uma percepção equivocada minha pelo fato Parece de... que a guarda é mais aceitada, né? Não é nem que é aceitada. Eu acho que conhece mais. Eu acho que tem mais gente da cidade. Eu acho que tem uma questão. Aí é o X da questão.
Esse é o X da questão. Eu tenho essa percepção. Se eu tiver errado, você pode me corrigir. Então, eu tenho essa visão como munícipe, que a guarda tem um conhecimento. Então, por exemplo, quando eu falo do Santa Júlia para um guarda do município, ele tem muito mais conhecimento do que é o Santa Júlia do que, às vezes, um PM que trabalha aqui, ele faz serviço aqui, mas mora em Guaianazes, por exemplo. Né? Não dá para comparar. Isso. E aí eu acho que isso dá uma certa vantagem quando a gente fala assim, pô, tem um problema, né? Então vocês têm lá um mapeamento. Tem um problema no Santa Júlia, tem um problema no Jacira, tem um problema, sei lá, no Éden. Eu acho que vocês têm uma visão totalmente diferenciada do que um policial militar que não vive a cidade, né? O GCM, acho que ele vive a cidade de uma forma diferente. E dentro desse contexto, qual que é lógico que você não vai poder falar qualquer estratégia, mas qual que é o maior desafio para a GCM hoje no combate à criminalidade dentro do município? Porque Itapecerica da Serra tem essa característica de ser um município de divisa, grandes áreas de divisa, né? Sim. Então a gente tem divisa com Embu-Guaçu, a gente tem divisa com São Paulo, tem divisa com Embu das Artes. Cotia não tem divisa terrestre, né? Mas tem São Lourenço, enfim. Cotia ainda pega um pedacinho, viu? A parte do Potoverá pega. Pega um pedaço de Cotia, mas não tem acesso. Tem acesso. Tem acesso? Opa. Pô, não sabia. Eu vou te falar. Eu pensei que não tinha ligação terrestre de Cotia com Itapecerica. Eu sei que faz divisa. Nós temos hoje 154 quilômetros quadrados em Itapecerica da Serra. Nós temos um censo que é mentiroso pelo tempo que foi feito. 2010, né? No censo fala em 178 mil habitantes, mas hoje nós estamos em mais de 200 mil. Também acho. E hoje nós temos uma GCM com 99 guardas. O grande detalhe, eu vou ter que voltar na história para poder chegar nesse seu pensamento. O grande problema quando colocaram as guardas municipais, lá no artigo 8º, do 144, o maior medo do legislador é que essas guardas virassem, eles chamam guardas pretorianas. O que seriam isso? Eles seriam, digamos assim, demandada pelo prefeito e ia fazer só o que o prefeito quer. E era um grande medo deles, inclusive, de armar as guardas. Por quê? Porque eles tinham medo que esses municípios se voltassem contra o Estado e contra o próprio governo federal se organizando. Sim. Como nós tivemos aí lá atrás algumas revoluções. Então era um grande medo, por isso que colocaram a guarda aqui no 8º, não colocaram lá em cima. Vindo isso, acontece essa linha que você falou. Qual o grande segredo da guarda? Não é que a guarda ela seja melhor ou pior que a PM. Acontece justamente o que você e o Kaique falou. O guarda, a sua grande maioria, ou ele é da cidade, sim, ou que nem eu, estou aqui há 22 anos. Cara, você quer ver eu revoltado, indignado, é quando eu vejo um itapeciricano falar que aqui é cidade dormitório. Eu tenho vontade de pegar um gato morto e bater no cara até o gato miar. Porque eu moro... Puta, ele vai bater o gato em mim, porque eu já falei isso. Então, eu moro em Embu... Pode começar. Eu já falei isso, já falei isso. Então, eu moro em Embu... A cara dele já fechou pra você. Eu moro em Embu, mas eu tenho um amor tão grande por Itapecerica, porque a minha evolução em Itapecerica participou em tudo. E eu tenho um amor por cada bairro. Como eu já estive 2 vezes no comando, 1 vez no subcomando, coordenando, então eu fazia parte das sociedades de bairro, fazia parte das igrejas. Inclusive, era até engraçado, porque os caras falam assim, chefe, mas de que religião? Evangélica, candomblé, católica. Eu falo com todo mundo. Tá certo. Eu sou eclético, entendeu? Então, eu não tenho essa questão. Eu faço segurança para o povo, não para pessoas, né? Então, qual que é a grande vantagem da guarda? Na polícia militar não é uma crítica, é o que acontece, é um grande erro. E lá atrás até eu já discuti isso dentro da ciência policial. Eu não consigo entender os grandes comandantes, pessoas especialistas que a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem e não tem essa visão. Você trazer um cara igual você falou de Guaianazes, entendeu? Não desmerecendo o policial. Sim. Cara, o cara sai de Guaianazes. De Guaianazes tá bom. E o cara vem de São José do Rio Preto. Interior, 5 horas tem um de viagem. interior, Aí você acha, o cara ele tá aqui, mas ele não quer estar aqui. É óbvio, não tô falando que o cara vai fazer o trabalho pela metade, mas, cara, ele já vem cansado. Sim. Ele não vai ter o mesmo empenho, né? Mas não é nem porque quer, viu, Kaique? É porque, assim, ó, o cara, ele desgasta na estrada. Você imagina, ó, pro cara não pagar passagem, ele tem que vir fardado. A gente que vem fardado, você vem no ônibus, você não pode ficar vacilando, porque está armado.
Se você perder alguma coisa, você imagina, você acabou de entrar na polícia, você tá no estágio probatório, são 3 anos. Você tem que cuidar da sua arma, do seu colete e da sua farda. Aí perde, Perde a arma. esquece lá no busão, velho. Então, assim, o polícia tem que estar atento o tempo Isso aí inteiro. vai ser acordado 3 horas da manhã na mangueirada. Ele, E sem contar Água o risco. fria. O risco. O risco que você tá sozinho. Aí o cara sai de um lugar que ele não conhece, é a mesma coisa de pegar hoje, por exemplo, você é aqui do Horizonte e tal, falar, olha, você vai trabalhar em Guaianazes. Tudo bem, o primeiro dia que você chegar, você fala, mãe, e olha que eu achava que o Jacir era feio, hein, velho? Não falando mal, mas tô Sim, falando é verdade. que estão te jogando dentro de um local que você não está acostumado. Então, aonde a guarda tem essa grande vantagem? Primeiro de tudo, porque eles são moradores ou da cidade e ele não tem para onde sair daqui. Ele vai aposentar aqui. Sim. Quem é guarda de Itapecerica vai ficar em Itapecerica. Sim. Até aconteceu algumas vezes de alguns concurseiros falar, mas se eu prestar para Itapecerica e quiser ir, por exemplo, para Carapicuíba, posso? Não. Não. Aí você vai ter que fazer outro concurso, né? Então, os guardas são daqui. Outra grande vantagem é porque, como eles são daqui, eles estão próximos dos líderes comunitários, dos líderes evangélicos e de toda a sociedade eclética. Então, o que acontece? Quando eu preciso de alguém e quando eu pego eles na academia para dar treinamento, eu falo, a partir de hoje, você vai virar o Senhor dos Milagres. Como assim, chefe? Eu acabei de entrar, eu não sei nada. Mas para sua família, é igual você estava no PS. Ah, eu preciso passar no ginecologia. Fala com o Kaique. Ah, eu preciso de um raio-x. Fala com o Kaique. Ah, eu preciso de um encaminhamento porque a minha tia lá da Bahia tá com problema, tá vindo. Fala com ele. Você vira referência. Você vira uma referência. Você vira uma referência. Então o cara virou guarda, ele vira referência. Tem um problema no teu bairro, o guarda mora ali. Então, automaticamente, ele acaba sendo muito mais Sim. próximo. E o policial, o que ele faz? Ele vem de longe, igual você falou. Sim. Ele entra dentro do batalhão, ele tira as horas dele de serviço e ele volta para a cidade dele. E na maioria das vezes, ele nem queria estar aqui. Sim. Eu não sei se é de informação para vocês, mas aqui não é recomendado. Os caras vêm assim, você que vai para lá. É mandado. Sim, então, é mandado. Eu já ouvi, eu tenho um colega porém, que já tem me muito falou. colega que tá aqui e o cara veio, que nem tem o Carioca, que é um puta de um amigo meu, cara, gente boa demais. Ele fala que bebeu água daqui, se apaixonou, conheceu uma Itapeciricana, casou e tá aqui, não voltou mais. Exato. Mas são exceções. Sim. Mas a grande maioria, por a pergunta que você falou, é essa mesmo. Porque eu acho que tem uma vantagem. Eu acho que, e assim, eu tenho uma percepção que essa proximidade, ela é muito importante. Ela é muito importante, tanto para a sociedade quanto para a guarda, porque isso acho que gera uma relação de confiança. Eu acho que tira o muro que existe entre a figura policial e o cidadão, né? Porque durante muitos anos foi se desenhado, né? Foi levantado esse muro. E aí, quando você pega crianças, jovens, isso você traz uma imagem totalmente diferente, né, do trabalho, da atuação da guarda, da polícia, que é o conceito de polícia comunitária, né? Isso. Nos Estados Unidos, né, até você falou, lá é muito comum em alguns estados a figura do xerife, né? Então o xerife, ele sabe meio que quem é de família tal. Xerife Neves. Porque a figura do xerife lá Por exemplo, isso que você falou, o guarda municipal, ele sabe quem é o cara que é empresário, que é Sim. comerciante, o cara que é investidor. Ah, esse cara aqui eu já abordei ele 2 vezes, o cara não tem passagem. Não precisa abordar ele de novo. Sim. A não ser que eu veja que ele tá no fragante. Tá fazendo Então, caca. você acaba já acompanhando e conhecendo. Aí você vê o carro e a placa. Pô, esse daí é do Kaique, o que trabalha lá no PS. Então, por você estar ali naquele constante, então ele acaba tendo isso daí. Sim. E essa questão que lá atrás nós falamos, né? Dessa questão de cuidar do patrimônio, não é que a guarda deixou de cuidar, ela continua cuidando ainda, é também. verdade. Das escolas, UBS, eu vejo. O grande erro, por exemplo, Itapecerica não é o caso, tem a polícia militar. Mas você pode ir em cidades do interior que só tem 2 policiais. E aí, Verdade. quem toma conta? É a guarda. Aguarda. Então, as guardas, elas acabaram tomando uma dimensão tão grande porque aumentou o nível populacional, a criminalidade, e aí, às vezes, as pessoas ficam pensando assim, né? Ah, não, vou pro interior porque no interior não tem crime. Mas é pelo contrário. Agora, o que os caras estão fazendo? Rouba banco. Estão migrando pro interior. Então, as guardas, elas, além de fazer o cuidado próprio, ela cuida automaticamente da ação legítima e legal de defender a vida do cidadão. Então, ela atua em todas as áreas. E ela é o braço forte hoje da municipalidade. Então, deu problema no PS, liga para a guarda. Tá tendo um crime ambiental, liga para a guarda. Tá tendo uma perturbação de sossego, liga para a guarda. Que é os pancadões, né?
Ô, Neves, nos últimos dias aí, pelo menos essa é a percepção que eu tenho, que a guarda ela vem ganhando um destaque, assim, nas redes sociais pela atuação que vem tendo, né? Muitas apreensões, acaba encontrando veículos roubados. Recentemente teve uma projeção nacional aí, com você dando entrevista lá no Datena. Você tá importante, hein? Mas nós sabemos que a guarda hoje ela tem uma preparação ótima, assim, comparada às grandes polícias de muitos países. Como é que é esse processo de preparação do guarda municipal? Assim, em especial aqui o de Itapecerica. Para ter êxito nessas operações. Falou bonito, lograr isso. Lograr, você Tá viu? assistindo muita É. operação de O risco. cara, assistindo- o cara tá desenrolado. O cara, meu. O cara com 18 anos já é nível superior, pô. É, pô. Fala um pouquinho da Daqui a preparação pouco ele vai da falar guarda. assim, ó, pega um 3,6 aí já. Tá no QTH. Você tava tá. mostrando vídeos, né? Inclusive a polícia militar veio treinar com vocês, né? Fala um pouquinho Isso. dessa preparação da guarda de Itapecerica para nós. Bom, vamos lá. Falar de forma geral, a parte de concurso, inclusive agora, esse ano, devido aí, estava parado ano passado os concursos, esse ano está muito aberto os concursos, então a guarda de Praia Grande, a guarda de Osasco estão com concursos abertos. Inclusive a de Osasco, se não me engano, ela não está com limite de idade, então o cara que ele passou da idade, mas mesmo assim ele quer prestar, ele pode prestar. Legal. Vamos falar um pouquinho dessa parte para depois a gente chegar nessa parte de treinamento que você falou. O cara entrar na guarda hoje, ele não pode ter antecedentes criminais, ele vai ter que ter a habilitação, ele vai ter que ter reservista, SIC, RG, todos os seus documentos, presta o concurso público, parte escrita. Ele passou na parte escrita, ele vai para a parte médica, depois parte física, parte psicológica coletiva e individual, investigação social e academia. Academia 6 meses, ele sai formado. Lá ele vai ter todos os tipos de treinamento. A gente começa fundamentalmente com direito, hierarquia e disciplina, ética moral, apresentação pessoal, técnicas operacionais, abordagem, algemamento, torção, condução, apresentação de ocorrência para a autoridade, plantão. Destinado a essas matérias, ele vai começar a estagiar dentro do plantão. Aí ele vai para uma viatura convencional. Sim. E aí lá ele começa. O grande problema que nós temos ainda, o que eu costumo dizer, ainda falta educação policial continuada. Não só para a guarda, mas falar no cenário geral. Por quê? Porque tanto o governo, ele não investe tanto em treinamento, que é a questão da parte humana, também quanto os municípios. Então, que nem você falou, o treinamento que eu faço privado pela faculdade. Certo. A prefeitura de Atibaia nos contratou e nós fomos a Atibaia dar treinamento para 15, tinha guardas municipais e policiais. Então, aí nós demos treinamento de Romocampo a 2 rodas, aonde nós entramos com, aí já são especializadas, slalom, frenagem, condução de motocicleta, freagem de emergência, subir escada, descer escada, tiro embarcado, todo esse procedimento, mais revista, algemamento e torção e imobilização também. Então aí a gente entra em cada módulo específico e aí a gente varia, tanto por 4 rodas quanto por 2 rodas. Certo. Também temos para ambiental, para área de sinotecnia, e aí depende muito do interesse. Por isso que eu falo, a área de segurança pública, ela é um leque de opção. Depois que você está lá dentro, você fala, cara, sou muito bom em TI. Pô, legal, vem com a gente porque a gente precisa de alguém que desenvolva a parte de tecnologia. Eu sou bom em publicidade, por exemplo, o Kaique já trabalha aqui, ou o Anderson trabalha aqui. O que eu posso fazer? Eu posso fazer a publicidade da guarda. Por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. Sim. E se eu não fizer uma boa publicidade, automaticamente a sociedade não vai ver que está trabalhando. Eu sou bom em primeiro socorro, tem uma vaguinha Aí, lá ó. pra mim lá. Mas a publicidade institucional ela é muito importante. Fundamental, que nem hoje quando o Kaique fala a guarda, ela deu um boom no cenário nacional. O que acontece? Não é que a guarda ela não fazia, ela já fazia. Só que ela não sabia fazer publicidade. Mostrar isso. Lá na faculdade nós temos um curso específico de oratória e para apresentação de ocorrência. Por quê? Porque o cara tem que saber apresentar. Por exemplo, imagina, o cara vai dar uma entrevista que seja pro Datena ou pra qualquer um, Sim. e na hora de ele falar, ele fala assim, Datena, foi isso mesmo. Demos tiro no cara e arrastamos o corpo. O cara fala, meu Deus. Isso tem muito lá no Nordeste, lá, velho. É tipo o jogador de futebol depois do jogo, né? É. E aí, o que você acha da partida? E tem uns caras que... Você falou isso aí, eu lembrei de um policial lá no Nordeste, velho. Igual o Marinho lá. Eu enchi o rabão dele de bala, mas não pegou nenhum.
É tipo o Faur, né? O Faur. Faur É uma figura. Ele Figura. não tem trava na língua. Então, Faur a gente também ensina essa parte de publicidade, até de falar em público, de apresentar a ocorrência. Porque Sim. a gente sabe que... E a sociedade, ela faz isso daí. Porque ela olha... Nós, apesar de ter um ou outro que não gosta, mas a grande maioria olha como herói. Sim. E aí, se o cara chega lá e ele fala um absurdo... Não, esquece. Esse dia nós estávamos assim... Eu e meu mentor, que é o professor João Alexandre, às vezes a gente tá lá, a gente fica filosofando, né? E a gente filosofando, falando, a gente entra muito na linha educacional. Ser ou não ser. Ser ou não ser, eis a questão. Mas aí você vai lembrar bem. Eu sempre dou essa matéria para os meus alunos, principalmente iniciante. Falo, ó, faz o seguinte, assiste o filme do Bop 1. E amanhã nós vamos conversar. Os caras, você tá louco, mano? O filme do Bop, você tá louco? No outro dia os caras vêm. Não, o filme do Bop, chefe, é da hora. Os caras sobem o morro, atira, arrasta corpo, isso. Aí vai embora, deixa os caras falar. Faz agora um resumo pra mim. Quero um resumo disso daí. Os caras, pá, coloca o cara no saco, pede pra sair. E o cara viaja em tudo aquilo. Coloca em caixa alta. O cara vibra. O cara, não, polícia é quem dá tiro, tem que acertar na cabeça. Aí você fala, aí no outro dia, aí eu pego e falo assim, pessoal, agora vamos falar de leis e vamos falar de legalidade. Aí eu vou lá, e isso de novo eu volto a falar para você. É igual a gente pegar e entrar naquela linha que eu falei de Alice no País das Maravilhas. Sim. Porque se eu chegar e já falar pro cara, eu não vou fazer ele refletir, eu quero que ele filosofe também. Sim. Então ele assistiu o filme, vibrou, ele entra dentro do filme naquele cenário de vibração, que é o que todo mundo sonha. Ser policial, ter um distintivo, ter arma, dar tiro, fazer acontecer... Aí eu falei, agora beleza, eu vou te dar uma aula. É a ficção, né? A realidade é outra. Agora, vem aqui. Você pode matar? No estrito cumprimento do dever legal, sim. Então, beleza. Então vamos começar a corrigir. Você pode colocar o cara no saco? Não posso. Você pode arrastar corpo? Não posso. Não posso. Aí, agora faz o seguinte, agora você vai assistir o filme de novo e vai fazer uma nova resenha. E quando for amanhã... Aí você já no terceiro, quarto dia, vamos comparar. Aí fala assim, que evolução que você teve, porque você queria matar, destruir, colocar no saco. E aqui você fala assim, não, olha, o filme ele não é tão bom, ele não traz realmente isso, até porque ele está indo contra a legislação. Por quê? Porque você faz o cara refletir. Porque é o que ele falou. Quando você entra... Até a própria sociedade, de forma geral, sim, ela acaba, quando assiste o filme, é isso mesmo, bandido bom é bandido morto. E eu, quando eu vou palestrar, eu falo isso. Bandido bom é bandido morto? Todo mundo, E se o bandido fosse seu irmão? Não, peraí. E se fosse seu pai? E se fosse seu filho? Aí dá na perna. Aí eu gritaria de lá, atira na perna, dá na mão. Mas aí assim, ó, você pode ver que todo mundo que diz ou que torce, e aí é onde eu falo, qual que é a grande questão? Por isso que a gente tem que filosofar e tem que refletir dentro do cenário de segurança pública. Nós não estamos ileso disso acontecer. Você pode dar a melhor educação, colocar seu filho em escola privada, tirar ele de um bairro periférico e ele lá na frente declinar para algo ruim. Sim. E aí, quando for seu filho, aí você fala assim, não, bandido bom é bandido morto. Então a gente precisa refletir. Só que pode ser bandido ou não, mas ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem um filho, ele tem um irmão. E a família não pode ser penalizada por isso. Assim, muito eu vejo ouvir no Brasil. Tem que ser pena de morte e tolerância zero. O prefeito Julian, em Nova York, ele fez isso. Mas lá o que a gente tinha? A gente tinha o bairro 67, que os caras eram gangues. Ali foi o extremo da segurança. Quem podia mais chorava menos. Quem tem mais revólver mata mais. Cala sua boca, não importa, eu gosto de você. E os caras eram que nem trator. Só que nós estamos falando de uma outra realidade. Outra realidade. E aí o que ele fez? Pena de morte e tolerância zero. O que ele fez? Ele trouxe a zero, reconstruiu Nova York, hoje é uma potência. Sim. Só que se a gente fizer isso com a população que nós temos no Brasil, nós estamos fadados a um caos. Não, e eu vou além, viu? Com o nosso sistema judiciário, do jeito que é, com a legislação que nós temos hoje, seria um caos. Que eu acho que o que morreria de pessoas inocentes. Nós temos um problema de pessoas que são presas julgadas de forma inocente. Você imagina uma pena de morte. Neves, a lei realmente ela tem suas falhas, ela tem suas brechas, mas você não acha que também quem está lá interpretando também traz essa instabilidade de segurança para a sociedade, cara?
Então, Principalmente lá no judiciário, lá nos 11. a gente tem, na questão não só dos 11, no judiciário, como também na segurança pública. Sim. Tá? Como a lei ela é interpretativa, então eu posso entender. Por exemplo, né? Usuário. O que é usuário? A lei ela me condiciona uma condição. Eu posso olhar e falar, ele é usuário. Eu posso olhar. Por exemplo, eu não sei se você viu isso. Olha como que é interessante. Aconteceu no Rio de Janeiro. Um advogado, você estava falando de advogado para entrar nessa linha que você falou. O advogado foi defender o cliente dele. O cliente dele estava com um Mustang e ele estava com, se eu não me engano, 15 quilos de maconha. Nossa. E aí ele foi defender o cliente dele. Era para consumo próprio. Mano, você não falou que é interpretativo? É igual o cara, uma vez pegaram o cara vindo do Paraguai. Um monte de mais de cheio 3 mil. de Eite, 3 mil maços de Eite dentro do carro. Ele, Você não, quando eu pita? consumo, você pita. Você pita? Você Ah, pita? tá bom, então eu pito. E olha só, aí foi a sacada do advogado. O advogado olhou e falou, excelência, gostaria de falar para o senhor que o meu cliente, ele é usuário, ele não é traficante. Aí o juiz falou assim, ele é usuário? Vou fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor vai no mercado, o senhor compra um leite ou o senhor compra um fardo de leite? Eu compro um fardo. Ou o senhor vai todo dia no mercado? Não vou todo dia no mercado. Eu compro um fardo com 12 leite ou 24 leite porque eu quero passar um mês. É o meu cliente. O meu cliente, ele não é traficante. Me comprou Aí, já. olha como que a lei é em dúvida. O que é traficar? O ato de traficar é eu estar te dando algo de substância ilícita e você me dando dinheiro. Sim. Aqui eu estou traficando. Se eu pegar uma mochila com 10 quilos e sair andando, eu estou traficando? Eu estou transportando. Olha como que a lei Seria é dúvida. porte. Mula. Entendeu? Então entra nessa linha que você falou. Nos Estados Unidos é diferente. Por quê? Porque aqui a gente tem vírgula. Nos Estados Unidos é ponto final. Mas Traficar é ponto. na Acabou. na sua concepção, por exemplo, se você pega esse cara aí com 15 quilos de droga e você vai apresentar na delegacia, pra você é tráfico ou pra você é porte? Eu nunca determino o que é. Eu apresento a autoridade que determina. Mas o que você acha? Na minha concepção, Na sua concepção. se ele tiver nas costas transportando, na linha legalista, ele está transportando. O ato de traficar é o ato de estar negociando. O ato de negociar. E ainda alguns juízes eles levam em consideração que a gente obrigatoriamente tem que colocar no papel que tinha moedas, valores trocados, quebrados e que tinha pequenas quantidades. Então, não é só o ato de estar negociando, mas o ato inciso daquilo. Fracionado, né? Por quê? Porque a nossa legislação diz o quê? In dúbito pro réu. In dúbito pro réu. Putz. Aconteceu na Argentina, não foi aqui, tá? Na Argentina. Os amigos meus da polícia foram numa casa com mandato, estouraram a casa-bomba, tinha 600 quilos. O juiz soltou os caras na audiência de custódia. Caramba. Só por um único motivo. Tinha mandato. Ô Neves, peraí, tinha mandato, era casa-bomba, os caras estavam produzindo e era assim. Só que eles não gravaram. É interpretativo. O juiz falou que como não tinha provas visuais que comprovassem o que ele estava vendo, Putz. mas tudo aquilo não existiu. É só na Argentina, né, porra? Caramba. Pero que sim, pero que não. Por isso que é o que você falou. É isso O aí. duro é ser interpretativo. Volto a dizer, nos Estados Unidos, a lei não tem, igual a gente tem aqui, vários parágrafos e a gente vê um monte de vírgula. É definido. Por exemplo, matar é 30 anos, acabou, pena de morte. Estados Unidos é pouca. Aqui não. Aqui, não, mas é a primeira vez, ele é réu primário. Não... Procura uma série de brechas, né? Ô Neves, nós já estamos caminhando pro final e eu gostaria de fazer uma última pergunta, não sei se o Anderson depois tem mais pode ir, alguma. pode ir. Você falou que tem mil e quantas guardas espalhadas pelo país? Em torno de 1.300 é o que são registrados hoje. Eu acredito que deve ocorreu uma evolução grande, né, nesse período todo, mas especificadamente não só aqui de Itapecerica, mas o que você acha que falta para a guarda ainda? Já teve toda essa evolução, investimento, né? Hoje tem uma atuação maior na sociedade. O que você acha que ainda falta ainda por parte de governos, de Estado? O que você acredita que falta? Calcanhar de Aquiles das guardas
Volto a dizer, a questão quando você falou, né? A 13022, quando ela veio, ela é o marco regulatório, o estatuto das guardas municipais. Mas ela não obriga o prefeito a fazer. Quando não tem obrigação, o prefeito deixa do jeito que ele quer. Sim. E outra coisa, a legislação ela tinha que ser clara. Além de obrigar a fazer, não basta ele criar a guarda, ele tinha que dar meios, subterfúgios para isso. Então, o grande calcanhar de Aquiles dessa pergunta sua é isso. A lei, por exemplo, ele fala uma série de obrigação na lei. Só que se o prefeito não fizer, ele não fala qual a penalidade que ele vai ter. Agora, você quer ver um negócio? É assim, se o juiz chega e fala assim, ó, se você não fizer, vai ter uma multa diária de tanto. O que o prefeito faz? Ele faz. Ele faz aí já. O que o governador faz? Se o senhor não fizer uma multa de tanto, governador, eu faço. Mas como não tem uma penalidade, ele vai empurrando, ele vai levando. Né? Você trabalha no poder público, você sabe. A grande questão que a gente tem é igual eu conversava nos bastidores com o Rubens. O grande problema que nós temos é que o poder público, o sistema, ele fala que é para nos proteger, mas ele não nos protege. Nós trabalhamos com 3 linhas de poder: legislativo, executivo e judiciário, aonde um é para supervisionar o outro, mas nós temos um monte de amarras políticas. Sim. Eu te ajudo, você me ajuda. Se você me ajudar, eu volto seu projeto. Se você não me ajudar, eu não volto seu projeto. Toma lá da cá, né? Se você é da situação, eu asfalto a sua rua. Se é da oposição, eu não tampo o buraco lá na sua rua. Então, o grande problema, nós precisamos ter uma reforma política, tributária, mas que ela fosse legal, que ela fosse legítima, que ela fosse realmente para o povo. E como o Anderson falou, não que as pessoas precisassem do sistema público para poder se garantir. É aquela velha história, eu não tenho que dar o peixe, eu tenho que ensinar a pescar. Exato. Tem que ensinar a pescar. Então, o grande calcanhar está aí. Quando os governos tiverem as suas obrigações e o seu compromisso, os governos eles não têm obrigação, eles têm um discurso muito bem montado, saúde, educação, segurança. Pronto. Exato. É o padrãozão, né? Saúde, educação, segurança, mas a grande questão é, volto a dizer, enquanto nós não trabalharmos na prevenção, que é muito mais barato, muito mais ético, muito benefício, nós vamos sempre ficar com um gargalo. É só fazendo correção, não prevenção, né? Isso. Ô, Neves, agora pra finalizar, quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero fazer uma outra pergunta então rápida. vai. E aí? Eu acredito que você não possa não ter a resposta, mas eu gostaria de perguntar, né? Claro. Falou que o não a gente já tem. Veja bem o que você vai perguntar, hein? Vai pôr o comandante. Existe planos ou projeto de ter uma base ou unidade da guarda aqui no Jacira, no distrito do Jacira? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de segurança pública e quando a gente fala de deontologia policial, que é o estudo filosófico dentro dessa linha, as bases ela é uma falsa sensação de segurança. Tá? A grande questão, quando você tem uma base, dentro da linha de segurança, ela é considerada como castigo. O policial que vai para lá, ele vai desmotivado, ele já vai castigado. Quando eu pego e coloco o cara escalado lá, ele já vai como castigo. É mesmo? Você pode conversar com qualquer policial que ele fica na sentinela. A grande maioria, quando ele entra com qual intenção? Igual a gente falou. Ir O cara pra vê rua. o filme, quero estar armado, quero abordar, quero prender, quero estar lá na delegacia e tal. Quero pôr no saco. Aí não pode, pô. Cabo de vassoura. Cabo de vassoura. E aí você acaba pegando o Capitão Nascimento, né? Vocês que financiam essa... Então, a grande questão é que ela dá uma falsa sensação de segurança. Entendi. E outra coisa, se eu colocasse uma base comunitária aqui perto do campo, cara, se você for ladrão, você vai passar aqui perto do campo com carro roubado? Não. Você já sabe que tem a base. Então, é uma falsa sensação de segurança. A grande questão é assim, antigamente quando nós tínhamos uma população menor, nós tínhamos o que a gente chamava guarda de quarteirão, que entra naquela linha que você falou que é a guarda municipal. É o guarda que conhecia todos os comerciantes, Sim. sabia todo mundo, e quando tinha alguém suspeito, falava, esse cara não é daqui, peraí. Hoje a gente não consegue fazer isso. Por isso que nós trouxemos, e a gente chama até lá na faculdade, o rádio patrulhamento, que foi quando os caras fizeram o quê? Colocaram o rádio dentro da viatura e a viatura começou a ficar móvel, porque a população cresceu muito. Sim. E eu não consigo atender. E se eu colocar, por exemplo, uma base aqui, ou uma base perto do Barbosa, só colocar aqui por causa dos comércios. Só Entendi. colocar aqui para fulano de tal.
ou alguém que tem algum envolvimento político. Por que não colocou lá perto da favela? Por que não colocou ali no horizonte, na divisa de área? Aí você começa os questionamentos. Sim. Então, uma base ela é uma falsa sensação de segurança. Você vai deixar, no mínimo, 2 policiais parados. A gente chama, igual navio, ancorado. Sim. Ele não pode sair de lá. E se você for lá na base e falar assim, ó, o cara acabou de roubar ali. Ele fala assim, então, a senhora vai ter que ligar. Porque eu não posso sair daqui da base e não tem viatura para ir. Entendi. Então, a viatura, quando ela fica flutuante, ela faz o quê? O papel de surpresa. Ela vai pegar e vai surpreender. E a base, ela literalmente é muito bonita, né? Sim. Vocês acabaram de falar. É visual, né? Na verdade, é a sensação visual. Isso. Vocês Que nem a PM faz degem, né? E É. às vezes fica lá posicionado uma viatura num determinado local, né? Que é para dar aquela sensação de que... Sem desmerecimento, mas, por exemplo, vocês relataram que está tendo roubo no Jacira. Sim. Nós temos o batalhão aqui. Teoricamente era para não ter roubo nenhum. Porque você está falando que Por que tem... que isso acontece? Então, mas é justamente que é o que ele está falando, a base. Literalmente, para mim, colocar uma base, se já tem um batalhão, Não tem faz uma sentido. CIA, não faz Mas o que sentido. você acha que falta, então? Se nós já temos o batalhão e tem um número grande de assaltos, o que tá faltando? Estratégia? Não só estratégia. O grande problema é assim, ó, a gente tem um efeito cascata. Volto a dizer, a gente prende, a delegacia conduz, o processo vai por fora e o cara sai na audiência de custódia. É um E enxugar amanhã- gelo. O enxugar gelo. Enquanto a gente não tiver uma reforma na legislação, nós vamos continuar nisso. E a população é assim. Não, eu entendi. Mas enquanto não houver essa reforma, o que, por exemplo, o fato do batalhão estar ali com as equipes que estão, o que isso pode ser feito assim de imediato? Porque a população ela não quer esperar a reforma, ela não quer esperar. Ela quer saber que no outro dia, 5 horas da manhã, ela não vai ser assaltada, por exemplo. E o que de fato o batalhão pode agir assim, de imediato? O que o batalhão faz hoje junto com a guarda? Ela faz uma estatística de mancha criminal, aí a gente entra na grande questão. Aí você vai falar, né, você está justificando. Não. Se roubam seu celular e você não faz BO, não tem estatística. Literalmente, você pode contar para todo mundo e pôr no Facebook, mas o Facebook não dá estatística. Se aqui não tem boletim de ocorrência que está tendo roubo, eu não vou deslocar a viatura, porque eu trabalho em cima de estatística. Uhum. Às vezes eu vejo lá, né, o cara fala, pô, aqui no Jacira tá roubando e tal. Bom, vamos fazer uma operação lá. Que nem você falou, o batalhão, ele nada mais é do que assim, é o encontro onde estão os policiais. Mas não tem só o Jacira, o batalhão é no Jacira. É. Mas o policial vem para cá, se troca, assume a viatura, aí tem uma viatura que vai pro Valo Velho, tem uma que vai pro Parque Paraíso, tem uma que vai pro centro e tem uma que fica no Jacira. Então, literalmente, todo mundo vem para cá, mas cada um tem o seu setor. É uma base administrativa, na verdade. Vocês se conversam, a guarda e o... Com a PM, sim, pra poder tivemos fazer... uma operação agora. Sexta passada, né? Pra teve poder fazer, operação. assim, por exemplo, patrulha, essas coisas. Sim, tem uma verificação de mancha criminal, nós trabalhamos em contato e também junto com a Polícia Civil, com o Dr. Real Master e a equipe dele. Quando tem alguma coisa que ele precisa, a gente apoia, a Polícia Militar também. Uhum. A grande questão é que a demanda é muito grande. Por exemplo, hoje, se você ligasse lá na guarda, você não ia ter viatura. Você fala, né, você tá de brincadeira. Eu tive um encontro de cadáver, que foi lá Nossa, no eu vi Mombaça, isso. saiu até na reportagem. Eu tive uma viatura que pegou um crime ambiental. Quando eu pego um crime ambiental, uma viatura fica preservando. Eu tive que deixar a viatura da Romu com 4 caras, que é o objetivo de trabalhar contra a criminalidade preservando. A outra foi para a Delegacia de Meio Ambiente, lá no Embu das Artes, que a delegacia é lá. A outra viatura teve que ir para um local que teve uma denúncia de um outro corpo, mas chegou lá, os caras tiveram que desenterrar, fazer toda a ação, e era um cachorro, e eu tava com a equipe de moto empenhada numa outra ocorrência. Então, às vezes você liga e fala, pô, não tem viatura? Tem, mas tá toda empenhada, porque a demanda é muito grande grande. e o efetivo é pequeno. E a população hoje, ela não quer saber se é a guarda, se é a PM, quem quer, ela quer socorro. Uhum. Então, ela pede, que nem sexta, sábado e domingo é sagrado. Cara, perturbação do sossego. Por exemplo, tinha um bar aqui em cima que tinha perturbação. Quando veio para perturbação, não dá para vir só uma viatura. No mínimo, vem 3. Quando pega uma perturbação, uma equipe minha demora em torno de 1 hora para fazer. Você fala, puta, Neves, 1 hora, 1 hora. Sim. Porque eu vou ter que fazer. O cara vai ter que receber todo mundo do bar, porque ele não vai tomar prejuízo. Ele vai pegar o seu documento e vai fazer um boletim. Ele vai fazer uma multa ou uma notificação. Ele tem que esperar o cara fechar o bar, porque é certeza que se ele sair, Ele o vai cara vai continuar. continuar. Aí ele fecha.
já tem mais 5... Aí ele sai e o cara abre. O cara normalmente não abre porque a multa é de R$4.000. Agora com o decreto novo pode chegar a 10. Então não é viável. Aí quebra as pernas dos boca de porco aí, hein? Então, e aí a gente tem outra questão. Quando ele termina esse atendimento, ele já tem mais 10 na espera. Foda, né? E aí, para cada chamada... Aí você priorizar isso. Aí volta o quê? Falta educação básica. Qual que é a educação básica? Eu posso ter meu bar, ter meu churrasquinho, atender? Pode. Só que você não pode ter um som alto que incomoda o teu vizinho. Você não pode passar do horário para desrespeitar. Então, quando eu respeitar o seu direito, tô respeitando do Kaique, o Kaique o meu, e aí diminui de dar trabalho. Aí é o que eu falo pros caras. Outro dia o cara falou... Pô, senhor, mas o senhor vai prender minha moto? Para mim prender uma moto, eu tenho que fazer a autuação, tenho que chamar o guincho, eu tenho que ir até o pátio, tenho que fazer a documentação. Eu fico em torno de 1 hora a 2 horas para um procedimento de apreensão. Sendo que enquanto isso os ladrões estão roubando. Aí o moleque falou, o senhor tá atrasando o meu lado. Eu falei, mas será que sou eu que tô atrasando o seu lado ou será que você que atrasou o seu lado? Porque quando eu paro para prender a sua moto porque você está empinando, eu estou deixando de fazer a segurança. Então o que aconteceu? A gente deixou de focar em preservar a segurança para fazer uma série de outras coisas. Entendi. Muito bom. Se os caras avisam lá a galera lá da corporação que minha moto é amarela, viu? Não é pra me parar, não. Coloca na prancheta, moto amarela. Moto amarela, não para. Atitude suspeita. Atitude suspeita. Neves, olhando aqui pra essa o câmera alemão aqui, meio careca aí, ó. Vem pra cima. O que a população pode esperar da Guarda Municipal de Itapecerica? E finaliza aí com um motivacional seu aí. Bom, vamos lá. Não só de Itapecerica, mas a Guarda Municipal a nível Brasil, ela tá para somar. A prioridade da Guarda é única e exclusivamente a vida e está sempre pronta a servir. Como eu falei, nós temos as dificuldades administrativas, às vezes aí de viatura, às vezes de ocorrência, mas a gente está sempre pronto para atender. A Guarda, ela é amiga, protetora e aliada. Tá do seu lado, tá junto com você e vai poder colaborar de forma positiva. Não importa o problema que você tenha, o objetivo é colaborar da melhor forma possível. E quando você falou do motivacional, eu costumo sempre acabar pensando da seguinte forma, né? Como eu falei no início, seja humilde e levem para a vida. Perdoem mais, amem mais e sejam mais felizes. O ontem já foi, o amanhã eu não sei se vou viver, então viva agora e seja feliz com esses caras do podcast aqui que são sensacionais. Tamo junto. Obrigado, valeu, obrigado. valeu. Uma honra aí recebê-lo. Aproveitando, qual que é o seu Instagram, suas redes sociais, para a galera seguir e acompanhar o seu trabalho? O Instagram e tanto o Facebook, Neves Romu, pode seguir lá, pode acompanhar. A gente trabalha uma linha de trabalho social. Como eu falei, tem alguns projetos. Você que tem aí um filho, ou um amigo, ou um parente que tem vontade aí que a viatura vá até o local, faça contato com a gente. A gente tem atendido, esses dias atendi uma menina que tem síndrome de Down, aqui na João Rodrigues de Moraes, foi um grande prazer. Então a gente está sempre fazendo esse projeto social e próximo das crianças. E acredito que o futuro projeto é trabalhar a educação junto com a segurança para que a gente tenha um mundo muito melhor. Porque eu sempre falo que o maior propósito nosso é deixar um mundo digno para os nossos filhos e os nossos netos, né? Não, bacana. Valeu. Muito bom. Bem, pessoal, aproveitando, ó, ativa o sininho aí para você receber as notificações, acompanhar os novos episódios, novos conteúdos. E queremos aqui reforçar o agradecimento aos espetinhos do Kleber, a Bias da Silva, em frente ao terminal de Jardim Jacira. E é isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Tchau. Valeu, obrigado.